Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 181. Um ritmo constante. Luke andou por um longo e largo corredor do labirinto. Ele já havia sido deixado para trás por todos do seu grupo, que, diferentemente dele, estavam com pressa porque queriam ganhar os $10.000 e serem coroados campeões. Até Eugene me deixou para trás, pensou Luke, suspirando levemente. Ele andou observando os arredores, embora não houvesse muito para ver. Havia estátuas, mas depois de olhar para elas por um tempo, elas pararam de ser interessantes. As paredes de Seb eram muito altas, com mais de 10 metros de altura. Os corredores eram largos, e muitas pessoas podiam andar confortavelmente em uma linha horizontal. A iluminação era fraca, pois era noite e de vez em quando, havia tochas com chamas fracas que incrivelmente não conseguiam queimar as paredes de vegetação. Graças à sua visão aprimorada por sua clarividência, a iluminação fraca não era um problema para ele. Isso é chato, pensou Luke, 5 minutos depois de entrar. Ele imaginou um passeio romântico pelo labirinto com Wednesday sob o luar, admirando as estátuas grotescas e assustadoras, mas ela não estava ao seu lado. Ele poderia ter dito ao Ajax para colocá-los no mesmo grupo, mas quarta-feira teve a competição com Bianca, então não faria sentido. $10.000 não fariam mal. Luke murmurou e num piscar de olhos, ele começou a correr a uma velocidade incrível. Se ele apenas desse uma volta, ele só veria estátuas estúpidas e repetitivas. Pelo menos ele veria se as armadilhas que Ajax preparou eram um desafio. Isso seria mais divertido, e ele poderia até ganhar $10.000 e derrotar Bianca e Wednesday. Seria divertido ver suas expressões quando o vissem sentado em cima do baú. Luke expandiu seu domínio. Como Ajax lhe dissera, seu domínio era limitado. No entanto, não era inútil. Ele só conseguiu expandi-lo em 1 quilômetro. Uma redução enorme de seu máximo de 20 quilômetros. Mas isso ainda era muito útil. Esse único quilômetro permitiu que ele previsse armadilhas quando as encontrasse, detectasse inimigos a uma distância de 1 quilômetro, antecipasse mudanças no ambiente e até mesmo enxergasse através de algumas paredes. Não foi nada ruim. Luke decidiu voar, seus pés a apenas alguns centímetros do chão. Sua grande velocidade de voo permitiu que ele alcançasse alguns companheiros de equipe que o tinham deixado para trás antes. Tão rápido, pensaram 2 garotos surpresos quando Luke passou por eles, e logo perderam de vista quando ele virou uma esquina. Era impossível para eles competir com aquela velocidade. Em poucos segundos, como se fosse uma brincadeira simples, Luke retornou, diminuindo a velocidade do voo ao passar na frente deles antes de tomar outro caminho, rapidamente seguindo por uma nova passagem. Ele está apenas tentando a sorte. Ele nunca encontrará o caminho certo dessa forma, zombou um dos garotos. O método que Luke estava usando para navegar pelo labirinto era simples. Usando seu domínio de 1 quilômetro, ele eliminou os caminhos que não pareciam corretos, embora não conseguisse ver o labirinto inteiro e seus caminhos. 1 quilômetro permitiu que ele identificasse quaisquer mudanças que pudessem indicar uma armadilha ou uma bifurcação sem saída, desde que o corredor não fosse extremamente longo. Embora esse método não fosse 100% eficaz, como visto no caminho que ele havia escolhido, que acabou sendo um beco sem saída, se ele escolhesse incorretamente. Ele simplesmente voltava sobre seus passos na mesma velocidade de antes e pegava o outro caminho que parecia menos uma armadilha. Luke percebeu que essa abordagem era eficaz e pôde ver um progresso muito mais rápido do que qualquer outro em seu grupo. Apesar da eficiência, seus companheiros de equipe só viam Luke como alguém que confiava puramente na velocidade e usava a opção de recuar como se fosse um simples jogo de tentativa e erro. Eles não entendiam que seu domínio lhe dava uma vantagem ainda maior. Quanto às armadilhas, Luke poderia facilmente detê-las com sua telecinese e o ótimo tempo de reação que ele havia treinado na mansão Adandans. Entre essas armadilhas havia dezenas de flechas ou dardos, armadilhas de chão que ele nem sequer ativou, pois estava voando, mas ele as detectou com seu domínio, e algumas outras armadilhas com armas afiadas e mortais. Ele também encontrou algumas estátuas que o atacaram, mas um simples soco telecinético as quebrou em pedaços. Em pouco tempo Luke chegou a uma sala maior. Isso era um bom sinal. Ele foi o primeiro a chegar do seu grupo. Ele não sabia se cruzaria com pessoas dos outros grupos ainda. Ele deveria, mas seria difícil. A sala era grande, de formato circular, com paredes altas feitas de arbustos densos. Na frente dele, a vários metros de distância, havia uma porta. O problema era uma estátua de cerca de 10 metros de altura. A estátua era de um humano em armadura, segurando uma espada longa e um escudo redondo. Parecia estar descansando ali há muito tempo, mas assim que Luke pisou no chão, começou a se mover lentamente, despertando de seu sono. Quando a estátua estava prestes a acordar completamente, Luke lançou um orbe telecinético nela. Bum! O cavaleiro não conseguiu fazer nada para desviar do orbe telecinético, que ao entrar em contato, liberou sua energia telecinética, causando uma explosão poderosa e destruindo-o em pedaços. Fraco, Luke murmurou, desviando de um pedaço de pedra que era a mão do cavaleiro com uma leve inclinação de cabeça. O orbe telecinético que ele enviou não era nem o mais poderoso que ele conseguiu lançar. A porta, ao detectar que o cavaleiro havia sido derrotado, tremeu e se abriu sozinha. Luke retomou sua marcha imparável em direção aos $10.000 e derrotou Wednesday e Bianca. Por que você está levando isso tão a sério?
Ajax exclamou indignado, observando através de uma câmera enquanto seu grande cavaleiro de pedra era instantaneamente destruído por Luke. Agora, o grupo que se movia pela parte norte do labirinto conseguia passar facilmente sem qualquer desafio. A princípio, Luke parecia estar passeando, como havia dito no começo, mas de repente mudou de ideia e começou a voar a uma velocidade vertiginosa. Seu método, que parecia precário, foi muito eficaz, colocando-o à frente de todos os grupos, superando Wednesday e Bianca, que eram os segundos mais próximos do peito. Seu amigo conseguiu chegar à frente, mesmo tendo caminhado preguiçosamente por 5 minutos, observando as estátuas. De acordo com minha análise, o Sr. Luke ficou entediado com as estátuas, então decidiu mudar sua abordagem, disse uma jovem empregada da família Petropoulos, parada atrás de Ajax. Eu sei. Quem imaginaria que nossas estátuas antigas seriam tão chatas? Pelo menos eu darei o dinheiro para um amigo, disse Ajax, suspirando. Pelo que ele viu, era impossível para Bianca ou Wednesday acompanhar o ritmo de Luke. Wednesday estava atrás dele, mas ela não era tão agressiva quanto ele. Ele não diminuía o ritmo em nenhum momento e não se importava com armadilhas ou inimigos. Wednesday avançou pelos corredores escuros. A escuridão não era um obstáculo para ela, era até uma vantagem. Ela podia usar a escuridão ambiente para atacar, defender ou se mover de forma mais eficaz, já que não precisava exercer esforço para conjurá-la. As armadilhas estão ficando mais perigosas. É um bom sinal, pensou Wednesday, usando a escuridão ao redor dela para criar um escudo que a defendia implacavelmente de uma dúzia de flechas. Ao ouvir passos atrás dela, ela virou a cabeça lentamente e franziu a testa quando viu quem era. Por que você está me seguindo? Tome suas próprias decisões, ela disse friamente, encarando Enid, que conseguiu acompanhá-la todo esse tempo, apesar de usar sua camuflagem e se mover a uma velocidade que era tudo menos lenta. Minha decisão é seguir você, disse Enid com um sorriso amigável. Ela sabia que a melhor escolha para seguir os caminhos certos era seguir Wednesday. Enid não tinha ideia de como navegar em um labirinto enganoso. Ela observou Wednesday convocar pequenos corvos que voavam pelos corredores, aparentemente dando a ela informações. Depois disso, ela escolheria um caminho, e sempre acabava sendo certo. Eles nunca encontraram caminhos sem saída ou aqueles que davam voltas em círculos. Enid conseguiu seguir Wednesday sem perdê-la de vista graças ao seu olfato. Suas habilidades olfativas não podiam ser subestimadas, embora a escuridão fosse o ambiente perfeito para Wednesday se camuflar. Enid pisou em um bloco que lentamente afundou no chão. Assim que sentiu o bloco afundando sob seu pé, ela soube que algo estava errado. O assobio agudo de algo cortando o ar confirmou seu instinto. Ela se virou rapidamente e viu o brilho metálico de um machado enorme disparando de uma das paredes, avançando em sua direção em um ritmo letal. Sua mão se transformou parcialmente na garra de um lobisomem, as unhas se alongaram em garras afiadas e os músculos ficaram tensos. Ela estendeu o braço e pegou o machado no meio do voo, segurando-o firmemente antes que a lâmina pudesse alcançá-la. O empurrão da arma a forçou a recuar vários passos. Ela parou completamente o movimento do machado, a lâmina tremendo levemente em sua pegada, mas não avançou mais 1 centímetro. Com um bufo, Enid aplicou mais força com a mão. Seus dedos apertaram ainda mais o metal e, num movimento rápido e decisivo, ela quebrou o machado. Sobre o que estávamos falando? Enid perguntou, voltando seu olhar para Wednesday, mas não havia mais ninguém lá. Ei, você não consegue escapar do meu olfato. Enid gritou, correndo em direção a um corredor que claramente tinha o cheiro de Wednesday. Em frente ao corredor reto, Enid correu a toda velocidade. Sua velocidade era muito maior que a velocidade base de Wednesday, já que ela era um lobisomem. Ao sair do corredor, Enid chegou a uma grande sala circular. Ela viu as costas de Wednesday e suspirou aliviada por não tê-la perdido de vista. Enid, que estava prestes a dizer algo para Wednesday, olhou para frente. Sua expressão ficou mais séria. Por toda a enorme sala redonda, 5 estátuas de pedra, cada uma com pelo menos 4 metros de altura, começaram a se mover lentamente. Suas juntas rangendo e o som de pedra esfregando contra a pedra ecoando. Suas figuras imponentes lembravam guerreiros antigos, armados com espadas, maças e lanças. Parecia que eles tinham que derrotá-los para poder passar pela porta do outro lado da sala. Agora que somos só nós dois, vamos derrotá-los mais rápido, viu? Não é tão ruim ter alguém te seguindo, disse Enid. Só não fique no meu caminho, disse Wednesday secamente, conjurando sua foice da escuridão. Droga, eles ficaram com a sala do meio mais difícil. Ajax reclamou, batendo na borda de uma mesa em sinal de frustração. A imagem à sua frente mostrava 5 estátuas se aproximando lentamente de Wednesday e Enid. O labirinto era imprevisível. Suas salas e obstáculos mudavam dependendo de quando alguém os alcançava. Agora, eles levariam mais tempo do que Luke, que só encarava uma estátua embora maior. Ajax esperava que Luke tivesse alguma competição, mas agora seus perseguidores mais próximos encontraram um obstáculo que os atrasaria por alguns minutos cruciais. Capítulo 182 Demônios Parte 1. Não se preocupe, os médicos da mansão Petropoulos vão cuidar de você em breve, disse a empregada em tom calmo, embora seu olhar revelasse mais impaciência do que compaixão. Em seus braços, ela carregava uma garota com múltiplas feridas. A mais dolorosa de todas era uma flecha que havia perfurado seu tendão de Aquiles. A flecha estava impregnada com um veneno que causava uma sensação de queimação. Sniff, sniff.
Por que o labirinto tem que ser tão perigoso? A garota soluçou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O mestre foi claro sobre os riscos, e todos assinaram o contrato. Pensou a mulher, embora não tenha dito nada. Você estará novinha em folha em breve. Há até uma recompensa para todos, dependendo de quanto tempo você ficou no labirinto, acrescentou a mulher, tentando levantar o ânimo da garota. Embora a família Petropoulos fosse uma linhagem centenária de górgonas como uma mera serva, ela não podia se dar ao luxo de ofender nenhum desses adolescentes. Ela não conhecia todas as suas origens. Esta geração, cada vez mais fraca. Na nossa sociedade não há espaço para tanta sensibilidade. É o resultado de se aproximar demais dos normies. Isso nunca teria acontecido no passado, ela pensou, balançando a cabeça internamente. No entanto, nem tudo estava perdido. Entre os adolescentes, havia alguns destaques que chamaram sua atenção naquela noite. Os mais notáveis incluíam Wednesday Adams, Enid Sinclair e, claro, Luke Poe, com sua pequena brincadeira que tinha ido longe demais. Este último era o mais estranho de todos, tendo passado 13 anos de sua vida em um orfanato normie. Mesmo assim, ele possuía uma ferocidade e crueldade que superavam as de outros párias de sua idade. A empregada andava com cuidado, carregando a garota com muito cuidado e cautela, embora tentasse se mover o mais rápido possível. O labirinto tinha um design mutável e enganoso, armadilhas podiam aparecer em lugares inesperados, e os caminhos podiam se reconfigurar a qualquer momento. A garota continuou a soluçar. A empregada apertou os lábios, segurando as palavras que queria dizer. Sua única prioridade era chegar à saída do labirinto sem acionar outra armadilha e garantir que essa criança chorona pudesse ser curada. De repente, um rugido de gelar os ossos ecoou pela escuridão, um som poderoso que fez o chão tremer sob os pés da empregada. Uma figura surgiu das sombras com uma velocidade alarmante. O que a empregada murmurou, seu pulso acelerado enquanto ela instintivamente dava um passo para trás. Ela não conseguia ver claramente o que estava correndo em direção a eles, mas seus instintos gritavam perigo. Tudo o que ela conseguia distinguir era um par de olhos vermelhos brilhantes perfurando a escuridão. Graças aos seus reflexos, ela conseguiu se mover a tempo, afastando-se pouco antes de o local onde estava a ser destruído com força devastadora. A criatura não identificada caiu no chão, criando uma cratera no ponto de impacto. Fragmentos de pedra e terra voaram para o ar. Essa foi por pouco, pensou a empregada, com suor frio escorrendo pela testa. Se ela não tivesse se movido a tempo, teria sido esmagada, uma morte dolorosa com certeza. Groou o ar. A criatura rugiu, fazendo o chão tremer sob seus pés. Um raid? Não, pensou a empregada, recuando novamente e evitando por pouco outra colisão que teria sido fatal. A criatura atacou novamente. Sua velocidade era incrível. Diante desse terceiro ataque, a empregada não teve escolha a não ser arremessar a garota ferida o mais longe possível do monstro. Caso contrário, ambas morreriam. Corra! Gritou a empregada, seus cabelos de repente se transformando em formas semelhantes às de cobras que sibilavam ameaçadoramente, com os olhos fixos na fera que avançava. A menina, tremendo de medo, rolou no chão e tentou se levantar o mais rápido que pôde. Seu pé estava completamente inútil, e cada movimento era uma agonia. Enquanto ela mancava para longe, seu olhar se voltou para a batalha feroz entre a empregada e o monstro. Isso não fazia parte do jogo. A sede de sangue da criatura a fez tremer, mesmo que ela não fosse seu alvo. A empregada conseguiu transformar o antebraço direito musculoso da criatura em pedra. No entanto, a frustração estava clara em seu rosto. Não era o suficiente. Ela precisava petrificar o braço inteiro para neutralizá-lo, mas a petrificação parou e se recusou a se espalhar mais. A criatura soltou um rugido ensurdecedor que fez o ar ao redor delas vibrar. A onda sonora atingiu tanto a empregada quanto a garota, fazendo com que seus ouvidos explodissem em uma dor aguda e lancinante. Ambas agarraram suas cabeças, mas foi inútil. A garota, ainda cambaleando enquanto fugia, sentiu um fio quente de sangue escorrendo de suas orelhas, assim como a empregada, que ficou momentaneamente atordoada. O monstro aproveitou a oportunidade. Ele levantou seu braço enorme e o jogou com força no braço da empregada górgona. Um estalo agudo ecoou pelo ar, e a empregada foi lançada vários metros para trás, colidindo com uma das paredes do labirinto, com seu braço esquerdo pendurado. Flácido e inútil. Droga, isso não é bom. A empregada rosnou entre dentes. Ela não conseguia se igualar ao monstro nem em força nem em velocidade. Além disso, ela assistiu horrorizada enquanto o monstro flexionava abruptamente seu braço musculoso e petrificado. A pedra que cobria sua pele não era mais do que uma camada superficial. Aplicando força, a petrificação começou a rachar com um som seco, como vidro quebrando. O monstro moveu seu braço, e cacos da camada de pedra voaram pelo ar, caindo no chão em fragmentos inofensivos. Em segundos, o braço estava completamente livre. Vou morrer aqui. Pelo menos preciso ganhar algum tempo para esse pirralho, pensou a empregada, preparando-se para o próximo round contra o monstro, que já estava saltando sobre ela com força brutal. Sua única esperança era que seus companheiros da mansão Petropoulos a localizassem e a resgatassem. No entanto, ela sabia que essa possibilidade era pequena. O design em constante mudança do labirinto tornou quase impossível encontrá-la rapidamente, mesmo com a Jax monitorando tudo pelas câmeras. A batalha estava se tornando cada vez mais unilateral. As trocas entre a empregada e a criatura apenas destacavam a crescente superioridade do monstro. Sua velocidade e força eram avassaladoras, e a empregada mal conseguia se esquivar de seus ataques.
Um dos braços dela estava completamente inútil, pendurado sem vida ao lado do corpo, enquanto o outro estava começando a vacilar devido a cortes profundos e ao fluxo constante de sangue. Sua visão estava começando a ficar turva. Pelo menos ela conseguiu comprar alguns minutos para a garota ferida, que agora estava fora de vista. O design imprevisível do labirinto era sua única vantagem. Em um espaço aberto, a criatura, uma vez que acabasse com ela, facilmente alcançaria a garota com sua velocidade. De repente, o monstro rugiu e levantou o braço, pronto para dar o golpe final. A empregada mal conseguia ficar de pé e por um momento aceitou seu destino. Mas quando o ataque parecia iminente, um som agudo, como de um relâmpago, rasgou o ar. Antes que o ataque do monstro pudesse atingi-lo, uma figura apareceu em uma velocidade surpreendente, deixando um rastro de luz azulada em seu caminho. Era uma garota asiática de cerca de 16 anos. Seu cabelo era liso e longo, dividido em 2 tons. Preto azeviche dominava a maior parte, com vibrantes mechas roxas se destacando. Seu penteado estava preso em um rabo de cavalo alto e elegante, com franja reta cobrindo sua testa. Era Não Tomori, o campeão do torneio de luta. A perna de Não aterrissou diretamente no rosto do monstro. O impacto forçou a criatura a cambalear para trás vários metros, um efeito menos impressionante do que Não havia previsto. O monstro levantou a cabeça lentamente, seu olhar fixo em Não. Seus olhos vermelhos brilhantes queimaram mais intensamente, e um rosnado baixo e gutural encheu o ar. Ótimo! Só o deixei mais irritado, murmurou Não. Seu tom era uma mistura de sarcasmo e preocupação. Você está bem? Perguntou uma garota pálida com longos cabelos pretos e óculos escuros. Era Yoko, que olhou para a empregada com uma pitada de preocupação ao ver seus ferimentos. Quando você chegou aqui? Perguntou a empregada com uma mistura de confusão e alívio na voz. Além de Yoko, havia outros 2 garotos. Eles eram aqueles que Luke havia ultrapassado na primeira vez que começou a voar em alta velocidade, com um deles zombando de seu método. Ouvimos os sons da batalha. Embora seja incrível que, apesar de quão próximos estávamos um do outro, o labirinto conseguiu nos unir neste ponto. Acho que pela primeira vez tivemos sorte com esse maldito design de mudança, respondeu Yoko. Você encontrou a garota ferida? A empregada perguntou, mas antes que alguém pudesse responder, vários rugidos idênticos ao monstro na frente deles ecoaram perto de onde estavam. Que diabos? Um dos garotos murmurou, engolindo em seco enquanto sua expressão mudava de confiança para nervosismo. Enfrentar um único monstro em um cenário de 4 contra 1 era uma coisa, mas enfrentar várias dessas criaturas era altamente perigoso, quase suicida. Os rugidos ficaram mais altos e frequentes. O chão começou a vibrar levemente, como se as criaturas estivessem se aproximando. Estava claro que não estavam lidando com apenas um monstro, mas com vários, todos aparentemente cientes de sua presença. Corra! Não gritou, levantando ambas as mãos em direção ao monstro. Sem hesitar, ela liberou uma descarga elétrica em larga escala. Um estalo ensurdecedor rasgou o ar quando o raio atingiu o monstro de frente, engolfando-o em uma tempestade de raios fascantes que se espalharam pela área. A criatura soltou um rugido de dor, seu corpo momentaneamente imobilizado enquanto a eletricidade percorria cada fibra de sua musculatura. Não e os outros aproveitaram a oportunidade para começar a correr. Capítulo 183 Demônios Parte 2. O que diabos está acontecendo? Ajax exclamou confuso e com uma pitada de medo. Através das câmeras, ele viu uma horda de monstros não identificados entrando pelas várias entradas cardeais do labirinto. Um monstro se destacou mais que os outros. Sua aparência era diferente dos demais, que pareciam cópias com apenas pequenas diferenças entre si. Ajax soube instantaneamente que esses monstros não eram de sua família. Primeiro, ele nunca os tinha visto em sua vida, e segundo, ele viu como eles assassinaram brutalmente os guardas posicionados em cada porta do labirinto. Bum! Estamos sendo atacados por essas criaturas, mestre. Precisamos evacuar, gritou um servo, correndo em direção a Ajax. A sala de monitoramento ficava muito perto do labirinto, então os monstros, sentindo presenças vivas ali, atacaram também. Não podemos deixar esses monstros vagarem livremente no labirinto. Diga aos servos para entrarem e começarem a erradicá-los, e alguém notifique meu pai imediatamente. Ajax ordenou sem hesitação. Causaria muitos problemas se eles morressem no labirinto de sua família. Quanto aos seus verdadeiros amigos, ele sabia que a força deles os manteria seguros. Quanto a Luke e o Wednesday, eles eram o perigo para os monstros. Preciso avisar Luke. Ajax pensou, observando enquanto 3 daqueles monstros feios, deformados e musculosos avançavam em direção a ele e seus servos. Felizmente, ele tinha uma ligação telepática com Luke. Mas mestre, sua segurança vem em primeiro lugar, disse um homem mais velho, com cabelos brancos, bigode e algumas rugas. Não importa. 3 de vocês fiquem aqui e lutem, um de vocês notifique meu pai, e o resto vá para o labirinto e lute contra esses monstros, Ajax ordenou. E todos obedeceram imediatamente. A garota que estava falando com Ajax antes e o homem de cabelos brancos ficaram ao seu lado, batalhando ao lado dele. Uma luta de 4 górgonas contra 3 monstros aconteceu. Mestre, se meu conhecimento não me falha, essas criaturas devem ser demônios, disse o homem de cabelos brancos, chutando um dos monstros e jogando-o contra uma parede. Não pareceu causar muito dano, pois o monstro rapidamente se levantou e atacou novamente. O quê? Demônios? Ajax e a criada exclamaram. Sim, demônios menores, para ser preciso.
Esta é a primeira vez em meus mais de 100 anos de vida que vejo tantos deles juntos, respondeu o homem com uma expressão séria e uma testa franzida. Isso não parece bom. Ajax pensou, observando os demônios atacarem novamente. Ele nunca imaginou que enfrentaria os lendários demônios em seu aniversário. Droga, eles são tão persistentes. Não gritou irritada, liberando outra poderosa explosão elétrica atrás dela, atingindo 4 dos monstros que os perseguiam. Se não fosse pelo efeito atordoante de seu raio, eles teriam sido pegos há muito tempo. Devemos estar perto da câmara intermediária, se minha memória não me falha, disse uma serva chamada Julie. Ela estava sendo carregada por um dos 2 garotos. À sua frente, Eugene corria carregando a garota ferida que Julie havia salvado. Por sorte, eles a encontraram. Caso contrário, ela poderia ter sido morta por uma armadilha no labirinto ou por esses monstros se eles a tivessem encontrado. E como você pode ter tanta certeza? Este lugar muda constantemente, o outro garoto perguntou, lançando olhares nervosos para os corredores escuros enquanto corriam. Trabalho aqui há tempo suficiente para aprender alguns sinais, respondeu Julie. Pegue isso. Yoko exclamou. Ela levantou uma mão e com um movimento rápido cortou a palma. O sangue que fluía começou a flutuar ao redor dela, transformando-se em afiadas lanças carmesim que disparavam em direção aos monstros perseguidores. As lanças atingiram com força, perfurando as criaturas mais próximas e retardando-as momentaneamente. Isso deve nos dar algum tempo. Yoko murmurou enquanto se juntava ao grupo. O corte em sua mão sarou rapidamente, graças à sua natureza vampírica. Os ataques à distância de Yoko e não permitiram que o grupo ficasse um passo à frente dos monstros que os perseguiam. A criada, agarrada fracamente ao menino que a carregava, dava instruções com uma voz quase inaudível, mas determinada. Se chegarmos à câmara intermediária, podemos usar uma passagem secreta para despistá-los. Mas se a estátua gigante ainda estiver guardando a área, teremos que evitá-la, disse Julie, que conseguiu recuperar o fôlego. Espero que você esteja certo, porque essas coisas não parecem que vão desistir tão cedo, respondeu não, disparando outra rajada elétrica que iluminou o corredor escuro com um clarão ofuscante. Em vez de prejudicá-los, cada ataque parecia apenas enfurecer ainda mais os monstros. Ao virarem uma esquina fechada, o garoto lobisomem que não estava carregando Julie pisou em um ladrilho com uma gravura estranha. Um clique alto ecoou pelo ar e, de repente, dezenas de flechas foram disparadas das paredes. Cuidado! Yoko gritou, seus olhos vermelhos brilhando por trás dos óculos enquanto ela saltava agilmente para o lado. O grupo se espalhou pelo corredor, não ficou perto de Eugene para protegê-lo e a garota em suas costas de serem perfuradas por flechas. Yoko seguiu o garoto carregando Julie, ajudando-o a evitar ferimentos. Esse breve contratempo e atraso deram aos monstros vantagem suficiente para alcançá-los. Todos os 4 se lançaram contra o garoto que havia acionado a armadilha, pois ele estava na pior posição e teve que desviar de mais flechas do que os outros, já que a armadilha estava centralizada em sua localização. O primeiro monstro investiu contra o garoto com garras prontas para despedaçá-lo, mas ele conseguiu se esquivar no último segundo, rolando desesperadamente pelo chão. No entanto, sua sorte acabou ali. Antes que ele pudesse se levantar completamente, o segundo monstro o alcançou, cravando suas garras afiadas profundamente em seu torso, fazendo-o gritar de dor. Antes que alguém pudesse vir em seu auxílio, o terceiro monstro chegou, abrindo suas enormes mandíbulas e mordendo brutalmente o pescoço do garoto. Suas presas rasgando carne e osso com facilidade. O monstro soltou um rosnado baixo e com um movimento rápido e implacável, torceu suas mandíbulas para o lado. Em um instante a cabeça do garoto foi arrancada de seu corpo, deixando um rastro de sangue que respingou nas paredes e no chão do labirinto. Não, Liam! Seu amigo gritou, parando abruptamente e encarando a cena com olhos horrorizados. Um de seus amigos mais próximos tinha acabado de morrer da forma mais horrível, e seu corpo tremia de raiva e tristeza. O corpo decapitado de Liam caiu pesadamente no chão. Continue correndo! Não gritou, empurrando Eugene para frente. Uma coisa ficou clara para ela durante a fuga, com 2 feridos e apenas 4 lutadores capazes. Eles não tinham chance contra esses monstros ferozes que irradiavam uma intenção assassina tão palpável que era avassaladora. Os monstros tinham uma resiliência incrível. Seus ataques elétricos pareciam atordoá-los apenas temporariamente, sem causar nenhum dano aparente. Até mesmo as lanças de sangue de Yoko falharam em infligir qualquer dano sério. Yoko teve que empurrar o garoto para frente para fazê-lo começar a correr novamente. Apesar de sua imensa raiva ao testemunhar a morte de seu amigo, ele não era tolo. Atacar os 4 monstros sozinho seria suicídio. Sua sobrevivência importava. Se ele vivesse, poderia haver uma chance de vingança no futuro. Felizmente para o grupo, os monstros pararam de persegui-los. Não, ainda correndo, não resistiu a lançar um rápido olhar por cima do ombro, movida pela curiosidade. O que viu a deixou confusa e levemente aterrorizada. As 4 criaturas se aglomeraram ao redor do corpo do garoto caído, despedaçando-o impiedosamente. Suas garras e mandíbulas trabalhavam freneticamente, rasgando pedaços de carne e osso como se estivessem competindo por algo mais do que mero sustento. De repente, o comportamento das criaturas mudou. Os rosnados de satisfação se transformaram em rugidos furiosos. Do nada, eles começaram a lutar entre si.
Um deles tentou agarrar algo no ar, como se estivesse reivindicando, mas outro interceptou com uma mordida cruel. Não, incapaz de compreender o que estava acontecendo, virou seu olhar para frente, focando em permanecer viva e escapar do labirinto. Depois de um tempo, os monstros pararam de lutar e retomaram a perseguição, mas o grupo ganhou uma pequena vantagem. O suficiente para dar a eles a vantagem de que precisavam desesperadamente. Finalmente eles chegaram à câmara intermediária. Eugene, com suor escorrendo da testa, foi o primeiro a entrar na sala. A sala era grande e circular. Na extremidade mais distante havia uma porta aberta. Restos do que parecia ter sido uma estátua imponente cobriam a área, mas nenhum deles prestou atenção a esses detalhes. Corra naquela direção. Jill exclamou das costas do garoto, apontando para um local que não era a porta que Luke havia usado anteriormente quando derrotou o cavaleiro. Você, garota relâmpago, vá primeiro. Deve haver um interruptor que abrirá a passagem secreta, Jill lhe ordenou, seu tom urgente enquanto olhava para Não. Não assentiu e, sem hesitar, assumiu a liderança, movendo-se com uma velocidade incrível graças à sua eletrocinese. Mal haviam se passado alguns segundos desde que Não disparou à frente quando um dos monstros irrompeu na sala com um rugido ensurdecedor. Eugene, com o coração batendo nervosamente, virou-se para encarar a criatura. Ele imediatamente percebeu que ela era diferente das outras. Sua pele era avermelhada, como se estivesse fervendo, em forte contraste com o tom azulado das outras criaturas. Com um salto enorme, o monstro cruzou a sala e pousou diretamente na frente do caminho de Não, bloqueando seu caminho. Antes que ela pudesse reagir completamente, a criatura lançou um soco colossal direto nela. Droga! Não pensou, instintivamente levantando as mãos. Num piscar de olhos, um escudo crepitante de raios apareceu na frente dela, bloqueando o golpe. No entanto, o impacto foi tão poderoso que a energia do escudo dela mal conseguiu absorvê-lo. A força a fez voar para trás como uma boneca de pano, caindo pelo chão até que Eugênia a interceptou. Seu pedaço de merda! Yoko gritou, avançando em direção ao monstro avermelhado. Se não o tirassem do caminho, não conseguiriam usar a passagem secreta e teriam que enfrentar todos os monstros na sala. Yoko conjurou uma lança longa e afiada de sangue endurecido. Tente desviar disso, ela exclamou, enfiando a lança diretamente na pequena cabeça do monstro, que contrastava fortemente com seu torso incrivelmente musculoso e tonificado. O monstro, no entanto, não demonstrou nenhum sinal de medo ou intenção de fugir. Ele cerrou seu punho enorme, suas garras brilhando com um tom avermelhado, e o levantou pouco antes da lança alcançá-lo. Com um golpe brutal, ele colidiu com a lança de sangue. Por alguns segundos, pareceu que os dois ataques estavam equilibrados. A lança vibrou intensamente enquanto resistia à força do golpe, mas a pressão do monstro era implacável. Com um estalo agudo, a lança começou a se quebrar, pequenas fissuras se espalhando por sua superfície até que ela finalmente se quebrou em vários fragmentos que voaram em todas as direções. Após destruir a lança, o punho do monstro continuou sua trajetória, atingindo Yoko. Ela mal conseguiu se segurar antes de ser lançada voando na direção de Não e dos outros. Yoko foi pega no ar pelo garoto que carregava Julie. Isso não é bom, pensou Eugene, segurando Não enquanto ela tossia um pouco de sangue. O monstro avermelhado começou a avançar em direção a eles. Eugene estava perdido sobre o que fazer. Ele tinha uma garota ferida em suas costas e, embora quisesse lutar, era impossível para ele enfrentar esses monstros. Não cambaleou para ficar de pé, limpando o sangue que pingava do canto da boca. Seu olhar estava fixo no monstro. Eugene notou que as costas de Não, embora eretas com determinação, estavam tremendo levemente. Não era pelos ferimentos que ela havia sofrido antes, mas pela pura ferocidade e intenção assassina que emanava do monstro. Assim que o monstro levantou o punho para atacar Não, um flash surgiu do nada. Um borrão se movia a uma velocidade que nenhum deles conseguia acompanhar claramente. Antes que o punho do monstro pudesse atingir Não, o borrão colidiu diretamente com seu rosto com força devastadora. O som do impacto ecoou como uma explosão, liberando uma onda de choque que abalou tudo ao redor. O monstro antes imparável foi lançado voando como uma boneca de pano. Seu corpo derrapou pela sala antes de bater violentamente contra a parede do labirinto. Cheguei a tempo, murmurou o responsável por fazer o monstro voar. Eugene mal conseguiu reagir, seus olhos alternando entre o monstro caído e o borrão que agora estava lentamente parando, revelando Luke parado calmamente na frente deles. Luke, Eugene e Yoko e não disseram em uníssono, cada um com emoções diferentes, mas compartilhando alívio. Capítulo 184 Demônios Parte 3. Demônios. Pensou Luke com uma expressão séria, observando a criatura avermelhada se levantar lentamente, atordoada pelo golpe. A Jax lhe enviou uma mensagem telepática, informando-o de que demônios menores estavam atacando o labirinto. Ele pediu a Luke para ajudar os outros para que o mínimo possível de pessoas morresse. E Luke concordou, porque é isso que amigos fazem. Luke olhou para trás. Atrás de Não, Eugene e os outros, mais 3 demônios se aproximavam, correndo como se suas presas pudessem escapar a qualquer momento e eles perderiam um delicioso banquete. Os 3 demônios pareciam idênticos na aparência. Eles tinham uma forma humanoide grotesca e semi-alienígena e tinham cerca de 4 metros de altura. Seus corpos eram enormes e musculosos, com um tom de pele azul brilhante e viscoso. Seus olhos eram vermelhos, brilhando com energia malévola e intimidadora. Suas bocas eram pequenas, cheias de dentes afiados.
Seus braços eram longos e musculosos, terminando em mãos grandes com garras afiadas, e seus torsos volumosos eram curvados para frente. Suas pernas eram finas em comparação com o resto de seus corpos, mas terminavam em pés com garras pretas. O demônio que Luke havia atacado era o mesmo, exceto que a cor de sua pele era um vermelho fogo em vez de azul brilhante, como se estivesse em modo berserker, com músculos que pareciam prontos para explodir. Precisamos nos mover, disse Eugene. Eles estavam presos no meio da batalha iminente de Luke com os demônios. Ele sabia que não poderia ajudar seu amigo e que o melhor curso de ação era tirar os feridos do campo de batalha. Sim, Eugene já considerava Luke seu primeiro amigo homem, embora ele não soubesse se Luke o via da mesma forma. Ele o ajudou a conquistar não e superar seus medos. Ele sentiu uma grande melhora em sua força graças ao torneio de luta. Não chegaremos a tempo, Julie murmurou atrás do garoto de cabelos castanhos, que ainda estava abalado pela morte do amigo e não estava nas melhores condições para a batalha. Nós protegeremos. Antes que Yoko, que tinha acabado de se levantar com sangue no canto da boca, pudesse terminar a frase, Luke disse, desordem. Eugene e Yoko, não e os outros desapareceram de onde estavam e reapareceram no outro extremo da câmara, longe dos monstros e de Luke. O quê? Julie murmurou para si mesma, confusa com o teletransporte repentino. Os outros ficaram igualmente surpresos. Poucas pessoas sabiam sobre as técnicas que Luke usava em batalha. A maioria dos que as testemunharam não viveu para contar a história. Luke, vendo os 3 demônios saltando em sua direção e destruindo o chão de pedra do labirinto, criou uma poderosa barreira circular ao redor de seu corpo. Uma barreira capaz de suportar 10 toneladas de força. As garras dos demônios atingiram a barreira translúcida de Luke. O impacto ressoou alto, e o ar pareceu vibrar com a força da colisão. No entanto, a barreira permaneceu intacta. O efeito não parou por aí. A barreira não apenas absorveu a força dos ataques deles, mas também liberou uma onda de choque em resposta ao impacto. Em um instante, os 3 demônios foram violentamente repelidos para trás, como se tivessem sido atingidos por uma explosão invisível. Luke não parou por aí. Antes que o demônio berserker pudesse alcançá-lo, ele teve que eliminar um dos outros 3. Ele estendeu o braço, mirando no demônio azul à direita. O demônio, ainda no ar, sentiu uma força poderosa o agarrando. De repente, essa força começou a puxá-lo para cima a uma velocidade estonteante. A criatura rugiu, lutando para se libertar, mas a força telecinética de Luke superava em muito seu poder físico. Ela não podia fazer nada além de ascender, subindo cada vez mais alto para longe do chão. Para baixo, Luke murmurou, fazendo um movimento brusco para baixo com o braço. O demônio começou a despencar numa velocidade devastadora como um meteoro guiado, incapaz de parar sua queda. A cabeça do demônio azul atingiu o chão com imensa força, criando uma cratera com o impacto. A violência da colisão pulverizou sua cabeça e a maior parte de seu torso, deixando para trás apenas uma bagunça irreconhecível de sangue e ossos esmagados. A única coisa que restou foi a metade inferior do corpo, empalada de cabeça para baixo no chão. Os outros 2 demônios conseguiram se estabilizar após o ataque anterior de Luke. Eles olharam para os restos de seu companheiro caído, então mudaram seu olhar de volta para Luke, dessa vez observando-o com mais cautela do que antes. Parece que não são bestas irracionais, pensou Luke. Afinal, a maioria das criaturas tem um instinto básico de sobrevivência ou cautela. Que diabos, murmurou o garoto carregando Julie nas costas. Seu grupo tinha lutado apenas para manter os demônios afastados, mas Luke tinha eliminado uma dessas criaturas violentas em questão de momentos. E ele estava enfrentando todos eles sozinho. Tão rápido? Julie, a empregada, murmurou com os olhos arregalados enquanto observava a cena. Parece que vou viver mais um dia, Eugene murmurou, suspirando de alívio ao testemunhar a força de Luke em primeira mão. Ele sempre ouvirá rumores, mas nunca imaginou que seria tão poderoso. Ele sempre considerou Wednesday a psíquica mais forte e intimidadora da classe, mas... ela era mesmo? Depois de ver a demonstração de força de Luke, ele começou a duvidar se ela conseguiria derrotá-lo. Incrível, disse não, olhando para Luke com olhos brilhantes, completamente imperturbável pelos restos destroçados do corpo do demônio. Eugene olhou para ela, mas não disse nada. Quanto a Yoko, ela ficou surpresa, mas permaneceu em silêncio. Ela simplesmente limpou o sangue do canto da boca e se endireitou, pronta para ajudar na luta. Ela se recusou a ser uma espectadora inútil. Não compartilhava da mesma determinação. Cobrindo seu corpo com eletricidade, ela começou a correr em direção a Luke ao lado de Yoko. Nós lidaremos com esses 2 normais, Luke. Não gritou, enviando um poderoso raio em um dos demônios. Yoko atacou o outro com um martelo enorme feito de sangue. Ambos sabiam pela conversa anterior que o demônio berserker vermelho era muito mais forte do que eles, então deixaram isso para Luke. Luke assentiu, satisfeito que as pessoas que ele estava salvando não eram covardes esperando impotentes nos bastidores. Quanto a Eugene, Luke sabia que ele não era o mais útil em uma luta, mas observou enquanto o garoto colocava cuidadosamente a garota ferida no chão antes de correr em direção a Não e Yoko. Ele cresceu, pensou Luke, como se estivesse observando um bichinho de estimação envelhecer, se tornar mais forte e mais capaz. Ele fez uma nota mental para contar a Wednesday sobre isso mais tarde. Pensando em Wednesday, Luke decidiu enviar-lhe uma mensagem telepática.
Ele confiava na força da namorada. Ela era o perigo. Demônios menores precisariam de pura sorte para não cruzar o caminho dela, mas ele queria manter a comunicação dadas as circunstâncias incomuns. Demônios não eram uma ocorrência comum. Mais estranho que um raid, era bizarro que tantos tivessem aparecido. Quanto ao ataque, era típico dessas criaturas vis atacar qualquer coisa que vissem quando emergiam. Ei, demônios menores apareceram, de acordo com Ajax. Esta é a primeira vez que luto contra eles, então não tenho uma referência visual clara. Estou enfrentando 4 aqui, já matei um. Você encontrou algum? Luke perguntou enquanto criava outro escudo que empurrava levemente para trás o demônio vermelho, que estava ficando cada vez mais enfurecido. Wednesday, que tinha acabado de desaparecer em sua própria sombra, recebeu a mensagem telepática de Luke sem perder o foco. Ela emergiu da sombra de um demônio que não reagiu a tempo, cortando sua cabeça com sua foice de escuridão. Finalmente seu maldito pescoço. Wednesday murmurou, observando a feia cabeça do demônio voar pelo ar antes de atingir o chão. Foram necessários vários golpes cumulativos no pescoço do demônio antes que sua pele dura cedesse, permitindo que ela separasse a cabeça do corpo. Sim, já estou lutando contra eles. Há 5 aqui, matei um. Uma noite fantástica. Wednesday respondeu a Luke enquanto observava a destruição na câmara. As estátuas dos cavaleiros guardiões estavam destruídas, seus pedaços espalhados pelo salão. Wednesday e Enid haviam limpado a área de outras ameaças, mas quando estavam prestes a passar pela soleira da porta, 5 demônios chegaram. Para trás. Enid gritou dando um chute poderoso no grande estômago de um demônio, fazendo-o voar. Sua perna tinha se transformado parcialmente, aumentando sua força. Ao se livrar desse demônio, o olhar de Enid rapidamente se voltou para aquele que ela já havia enfraquecido com vários golpes. Com um rugido feroz, ela investiu contra ele, seu braço direito parcialmente transformado. O demônio balançou suas garras enormes contra ela, mas Enid se esquivou com agilidade e contra-atacou com um movimento rápido e vigoroso. Ela saltou sobre o demônio, posicionando-se em cima de sua cabeça e cravou suas garras diretamente em seu crânio. O demônio rugiu em fúria e dor, debatendo-se violentamente em uma tentativa de jogá-la para longe, mas a força de Enid era avassaladora. Ela esmagou a cabeça do demônio, que desmoronou sob seu peso. Mais um já foi. Restam 3, pensou Wednesday, seus olhos frios e calculistas focando nas criaturas restantes. 2 delas eram parecidas com as que tinham acabado de matar, mas a terceira era diferente. Este terceiro demônio mal tinha 1,30 metros de altura. Seu corpo magro e magro contrastava fortemente com as formas robustas dos outros. Sua pele azulada e viscosa grudava firmemente em seus ossos, tornando-o ainda mais repulsivo do que o resto. Apesar de sua aparência feia e insignificante, ele irradiava uma aura inquietante de perigo. Ele não atacou nem demonstrou qualquer intenção de fazê-lo. Em vez disso, ele permaneceu nas laterais, ocasionalmente emitindo sons guturais. Isso fez Wednesday perceber que o demônio tinha algum nível de inteligência, sugerindo que ele poderia estar prestes a evoluir para um demônio intermediário, o que significava que ele provavelmente era mais forte que os outros demônios menores. Você precisa que eu vá? Luke perguntou, preocupado ao saber que Wednesday estava enfrentando 4 demônios. Não, estou com Enid, embora isso seja irrelevante. A força dela é útil, então não preciso de ajuda, Wednesday respondeu. Eugene está com você? Ela perguntou. E sim. Não se preocupe, não vou deixá-lo morrer, Luke a assegurou, deixando Wednesday à vontade. Ela agora podia se concentrar totalmente na emocionante batalha de vida ou morte que a esperava. Capítulo 185 Demônios Parte 5. Ei, velho, acorda, disse Luke telepaticamente para Edgar enquanto desviava de um soco do demônio avermelhado com incrível precisão. Luke sempre usava o colar. Virou um tipo de hábito desde que o fantasma de seu tataravô começou a viver ali. Ele está lutando de perto, pensou Julie, a serva, surpresa ao ver o estilo de luta de Luke. Ela sabia que ele tinha uma aura de clarividência, rumores sobre suas 3 auras circulavam há algum tempo, mas ainda era raro ver um telecinético lutando em combate corpo a corpo. Quanto ao garoto que a carregou até aqui, ele foi ajudar na luta contra os 2 demônios azulados. Agora eram não, Yoko, Eugene e ele contra os 2 demônios. O que está acontecendo? Perguntou Edgar. Luke ouviu sua voz pela primeira vez em vários dias, pois Edgar estava ocupado tentando localizar a Paul Solveapon. Dada a situação de enfrentar demônios menores pela primeira vez, Luke não percebeu o tom cansado de Edgar. Estou enfrentando demônios menores, Luke respondeu, enviando um comando mental para o demônio avermelhado parar. Ele obedeceu por um segundo. Essa vantagem de um segundo foi o suficiente para Luke acertar um golpe telecinético no estômago do demônio. Sua barriga roncou e então, impulsionado pela força telecinética, ele foi lançado voando para trás. Ele tem um cérebro. Isso é bom, pensou Luke ao perceber que seu comando mental havia funcionado. Ele imaginou que, como eram bestas lutando quase que inteiramente por instinto, eles poderiam não ser muito inteligentes, tornando sua aura azul menos útil. E isso é inesperado. Quantos? Perguntou Edgar em tom surpreso. 4, mas eu já matei um. Um deles ficou vermelho, diferente da cor azul dos outros. Além disso, eles não são os únicos demônios. Wednesday está lutando mais, Luke respondeu.
Do colar de Luke, a forma fantasmagórica de Edgar emergiu, retornando ao mundo real depois de algum tempo. Luke lançou um rápido olhar para Edgar, notando que sua aparência parecia cansada, estranha para um fantasma. Parecia que ele estava se esforçando muito para encontrar a arma da alma. Mas eles são Morhacks, os mais fracos de todos os demônios menores. Há muitos deles e todos eles se parecem. Eles têm um intelecto de besta, e sua principal força é seu poder físico e resistência, disse Edgar, observando os demônios. O avermelhado é o mesmo? É mais forte que os outros? Perguntou Luke, enquanto o demônio avermelhado avançava em sua direção. Luke levantou a mão e usou suas 10 toneladas de força telecinética para tentar esmagá-lo. O chão de pedra sob o demônio rachou e afundou um pouco, mas, para surpresa de Luke, a criatura continuou avançando. Embora sua velocidade tenha diminuído significativamente, o Morhack avermelhado resistiu à pressão com um rugido gutural, seu corpo tremendo devido à tensão. Está em um modo berserker, por assim dizer. Isso acontece quando eles consumiram uma alma recentemente. Eles se tornam mais fortes, mais resistentes, até mesmo capazes de suportar 10 toneladas, embora por pouco, Edgar explicou. Eles atacam em bandos ou geralmente andam sozinhos? Luke continuou sua lição improvisada sobre esses demônios menores. À medida que o Morhack se aproximava lentamente, cada um dos seus passos fazendo o chão render sob seu peso, Luke começou a concentrar ondas telecinéticas em seu dedo indicador para formar um orbe telecinético. A pressão que estava esmagando o demônio diminuiu um pouco devido a Luke mudar seu foco, permitindo que o Morhack ganhasse alguma velocidade. No entanto, ainda era lento, dando a Luke o tempo que ele precisava para completar a formação do orbe telecinético. Não, Morhacks raramente atacam em bandos. Eles são básicos demais para coordenar. Se você vir vários agindo juntos, isso só pode significar uma coisa, Edgar respondeu, com uma nota de desconforto em sua voz. É que coisa? Perguntou Luke, continuando a concentrar as ondas telecinéticas e esperando o momento preciso para liberar o orbe. Há um Morhack controlador por perto. É raro, mas de vez em quando, aparece um que desenvolveu inteligência suficiente para liderar outros. É um sinal de evolução iminente, Edgar respondeu. Ele se tornará um demônio intermediário? Perguntou Luke mais seriamente. Se o Morhack avermelhado pudesse suportar 10 toneladas e continuar se movendo, um demônio intermediário seria muito mais forte e inteligente. Eles tinham que eliminá-lo antes que ele evoluísse. E sim, deve estar observando e direcionando os outros. Ainda assim, com sua força, você pode derrubá-lo, especialmente se tiver a ajuda de sua namorada gótica. Edgar respondeu com um encolher de ombros. Luke já havia lutado contra Crackstone, que havia feito um acordo com um demônio maior. Ele poderia lidar com um caso potencial de um demônio intermediário recém-evoluído com relativa confiança. Se eu conseguir encontrar, Luke disse, franzindo levemente a testa. Com sua clarividência nerfada neste labirinto seria difícil localizá-la. Ele não queria que nenhum de seus entes queridos estivesse em perigo. Sua maior preocupação era Wednesday, embora, considerando sua força, ela fosse a pessoa com quem ele menos deveria se preocupar. No entanto, ela era a pessoa mais importante para ele, e ele não queria correr nem o menor risco. O orbe telecinético em seu dedo brilhou com uma luz ofuscante. Com um movimento rápido, ele o lançou diretamente no Morhack avermelhado. O orbe atingiu seu peito, criando uma explosão de energia que o fez voar vários metros para trás, deixando-o imóvel no chão. Em seu peito musculoso, um buraco escorria sangue grosso, quase preto. Luke estava prestes a enviar uma mensagem telepática para Wednesday quando percebeu que o Morhack estava lutando para se levantar novamente. Vendo um brilho perigoso nos olhos do Morhack, ele usou sua habilidade de precognição, revelando um fragmento do futuro imediato. O Morhack rugiu furiosamente, desencadeando um poderoso ataque sônico que se espalhou pelo campo de batalha. Yoko, não, Eugene e o outro garoto, que estavam lutando contra os outros demônios, foram atingidos diretamente pela onda sônica. Eles gritaram de dor e caíram no chão, vulneráveis. Essa fraqueza momentânea criou uma abertura fatal, permitindo que os outros dois demônios os atacassem sem piedade. Quanto a Luke, ele não corria perigo algum. Ele podia se defender com um escudo telecinético. TSCH. Luke estalou a língua e se lançou em direção ao Morhack em alta velocidade, impulsionando-se com uma explosão telecinética que o lançou para frente como um raio. Quando ele finalmente fechou a distância, ele saltou no ar com agilidade e precisão. Sua perna ficou envolta em energia telecinética, comprimida mais e mais, emitindo um zumbido fraco que sinalizava o acúmulo de poder. Luke girou seu corpo no ar, usando torque para dar um chute devastador diretamente no rosto do Morhack. O impacto foi instantâneo. Sua perna colidiu com o crânio do demônio, e as ondas telecinéticas acumuladas foram liberadas em uma explosão concentrada. Bum! O som do impacto ecoou pelo ar enquanto o rosto do Morhack se deformava sob a força do golpe. O corpo do Morhack foi lançado para trás, caindo no chão com um baque surdo. Sua cabeça se inclinou em um ângulo impossível, não deixando dúvidas de que o golpe havia sido fatal. Luke pousou graciosamente, sua perna ainda emitindo leves lampejos de energia residual enquanto o ar ao redor dele voltava ao normal. Ufa, esse futuro era perigoso, Luke pensou, aliviado. Perigoso para os outros, não para ele. O tom avermelhado do Morhack começou a desaparecer até retornar à sua cor azulada usual, e ele não se moveu mais.
Luke estava grato por não ter enfrentado um inimigo com habilidades regenerativas sobre-humanas. Era sempre um incômodo. De costas para não e os outros, Luke não percebeu os olhares que eles lhe deram, ou as expressões de espanto nos rostos dos dois demônios restantes, enquanto testemunhavam a morte rápida e brutal de seu colega. Ei, Wednesday, você está enfrentando um demônio diferente dos outros? Algo estranho ou notável à primeira vista? Luke perguntou, tentando soar casual, embora Wednesday imediatamente tenha detectado a preocupação em seu tom. Houve um breve silêncio na conexão antes de Wednesday responder com sua voz monótona e sem emoção de sempre. O que exatamente você quer dizer? Luke explicou rapidamente a Wednesday o que Edgar havia lhe dito. Quanto a como ele sabia dessas coisas do nada, Wednesday já sabia da existência de Edgar. Luke confiava nela o suficiente para contar sobre ele, e com suas habilidades de observação aguçadas, ela teria descoberto eventualmente e já tinha suas suspeitas. E não há nenhum demônio diferente. Apenas os mesmos feios, musculosos e azuis, Wednesday disse, mentindo, enquanto parado na frente dela estava um demônio baixo e magricelo com olhos cheios de astúcia, observando-a com uma intensidade que ela não tinha visto nos outros Mohawks. Wednesday mentiu porque conhecia Luke. Se ela dissesse a ele que o demônio estava lá, ele viria para ajudá-la, especialmente para garantir que não houvesse chance de algo ruim acontecer a ela. Uma preocupação quase obsessiva por ela, algo que ela gostava muito, mas não naquele momento. Essa luta era dela, e se Luke viesse, ela perderia a chance de ter uma batalha emocionante. Luke franziu a testa por um momento, sentindo algo estranho na resposta de Wednesday, mas decidiu deixar para lá. Tudo bem, vou continuar procurando enquanto resgato as pessoas. Mas me avise se precisar de ajuda ou algo assim, Luke disse. Wednesday revirou os olhos, embora um pequeno sorriso tenha aparecido em seus lábios. E claro, Luke, agora pare de se preocupar e foque no que está na sua frente. Eu posso cuidar de mim mesmo. Capítulo 186 Demônios Parte 5. Wednesday e Enid conseguiram matar 2 Mohawks normais. 2 normais e o demônio baixo e magricelo permaneceram. Um demônio com inteligência e uma evolução iminente. Interessante, pensou Wednesday enquanto se esquivava de um chute poderoso de um Mohawk, então golpeava os calcanhares de seu inimigo com sua foice. Foi o terceiro golpe que ela desferiu naquela parte do corpo, e ela finalmente conseguiu perfurar a pele, arrancando um rosnado de dor do demônio e fazendo-o tropeçar. Enid apareceu como um flash, aproveitando a oportunidade que Wednesday havia criado. Com as mãos, ela agarrou o calcanhar ferido do demônio e o levantou completamente do chão. Embora as mãos de Enid não fossem grandes ou musculosas, elas possuíam uma força física imensa que desafiaria a lógica para um normie. Após levantá-lo, Enid jogou o demônio contra o chão. O impacto ecoou pelo ar enquanto o Mohawk rosnava, seu corpo colidindo violentamente com o chão de pedra do labirinto. Mas não terminou aí. Enid levantou-o mais uma vez e o esmagou contra o chão novamente. Ela repetiu o processo, cada vez com maior intensidade. Wednesday deu um passo para trás para evitar os destroços. Enid parou quando viu o outro demônio se aproximando dela. Sem hesitar, ela se lançou com força, agarrou o Mohawk pelo calcanhar novamente e com uma torção explosiva de seu corpo, o arremessou. Mohawk contra Mohawk, eles colidiram com um estalo nauseante de ossos e carne. A força dela aumentou, pensou Wednesday, embora não totalmente surpresa. O que realmente a surpreendeu, mesmo que sua expressão não demonstrasse, foi a brutalidade que Enid demonstrou esta noite. Suas suspeitas foram praticamente confirmadas, e isso foi algo que ela não achou nada engraçado. Os 2 Mohawks se levantaram. Aquele que Enid e Wednesday tinham derrotado várias vezes estava em um estado lamentável, mas ainda não estava morto, embora sua morte fosse iminente. Mesmo assim, ele os atacou novamente como se não se importasse em morrer. Seu instinto de sobrevivência é terrível, embora isso os torne mais brutais, pensou Wednesday enquanto se lançava contra os 2 Mohawks com sua foice escura na mão. Trabalhando juntos, Wednesday e Enid não demoraram muito para matar os 2 Mohawks. O pequeno demônio menor continuou observando, como se não se importasse com a morte de seus subordinados, ou o que quer que eles fossem para ele. Ele apenas viu 2 dos seus morrerem, comentou Enid, sacudindo a mão no ar para enxugar o sangue negro dos 2 demônios. Essa é a desvantagem de lutar com os punhos. No entanto, Enid não demonstrou nenhuma expressão de desgosto, apenas indiferença, o que chamou a atenção de Wednesday. Ela não comentou sobre isso, no entanto. Eles são demônios. É esperado que não tenham nenhum senso de camaradagem, Wednesday disse friamente, encarando o pequeno e feio demônio que começou a sorrir. Seu sorriso se estendia pela maior parte do rosto, revelando seus dentes afiados e minúsculos que pareciam ser muitos. Sua inteligência não é grande coisa para se falar, pensou Wednesday, um pouco desapontada. Ela esperava um intelecto maior desse demônio quase evoluído. Demônios! Como você sabe disso? Enid perguntou, surpresa com essa revelação. Luke me contou. Se você não sabia, nós temos um vínculo telepático, Wednesday respondeu indiferentemente. Enid fez uma careta quase invisível quando ouviu a resposta de Wednesday. Ah, certo. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou levemente indignada. Eles estavam brigando por vários minutos, e teria sido bom saber que estavam enfrentando malditos demônios. Era realmente necessário que eu te contasse?
Quer dizer, não é como se saber mudasse alguma coisa, respondeu Wednesday, fazendo Enid franzir a testa levemente. Fazia um tempo desde que ela ouvira as respostas mordazes de Wednesday. Eles tiveram que parar de falar, pois o pequeno Mohawk começou a se mover. Sua velocidade era incrível, muito mais rápida que os outros dois. Ele chegou a Wednesday em um instante e atacou seu estômago com sua perna pequena, mas musculosa. Com reflexos aguçados, Wednesday conjurou um escudo escuro no último segundo para bloquear o golpe. A barreira absorveu o impacto, mas o poder do Mohawk a empurrou para trás com tanta violência que ela não conseguiu evitar ser deslocada vários metros. Wednesday firmou os pés no chão de pedra e parou gradualmente a cerca de 15 metros de distância. Sua velocidade é muito superior às dos outros, mas sua força física é a mesma, pensou Wednesday, analisando rapidamente a força do pequeno demônio. Enid não ficou parada. Ela moveu a perna, mirando na cabeça do demônio. Ele pulou verticalmente, desviando do chute, mas isso não era tudo que Enid tinha em mente. Agora, ela enviou um gancho de direita. Você não pode desviar disso agora, pensou Enid, já vendo seu soco destruindo o rosto feio do demônio, enquanto ele estava no ar e não tinha como evitá-lo. Ou assim ela pensou. Em um movimento incrivelmente rápido, o Mohawk torceu seu torso no ar, realizando uma espécie de cambalhota enquanto ainda pulava. Ele deslizou para o lado com uma graça sobrenatural, permitindo que o soco de Enid passasse. Como? Pensou Enid surpresa. O Mohawk pousou no chão e estava prestes a atacar Enid quando recuou rapidamente. Em seu lugar, 3 lanças escuras atingiram o chão, destruindo-o. Sua agilidade e reflexos também são muito superiores aos dos outros demônios, pensou Wednesday, com sua mão pálida ligeiramente estendida em direção ao Mohawk. Os Mohawks anteriores eram rápidos, sim, mas sua velocidade era crua e descontrolada, movida unicamente por sua imensa força física. Seus movimentos eram desajeitados e previsíveis. No entanto, este Mohawk era completamente diferente. Embora tivesse a mesma força física, sua velocidade não era um produto de força esmagadora. Em vez disso, era o resultado de uma sincronização perfeita entre seus músculos e reflexos. Sua agilidade era fluida. Se for só isso, dou a ele cerca de 15 minutos de vida, pensou Wednesday enquanto sua foice escura ficava maior, especialmente a lâmina, que se estendia mais. Transforme-se, Enid disse quarta-feira enquanto afundava em sua própria sombra e aparecia atrás do Mohawk, iniciando um combate corpo a corpo. Enid assentiu e começou sua transformação completa. Se eles eram demônios e este era um pouco mais inteligente, eles precisavam erradicá-lo o mais rápido possível. Wednesday não brincaria e tentaria matá-lo o mais rápido e eficientemente possível, mesmo que tivesse que usar a ajuda de Enid, a ex-namorada de Luke. Com Enid em sua forma completa de lobisomem e Wednesday sendo precisamente mortal, até mesmo o rápido Mohawk começou a se encontrar em desvantagem e acumulando ferimentos. Ele apenas feriu levemente Enid, que com sua regeneração de lobisomem, se curou rapidamente. Quanto a Wednesday, o Mohawk não conseguiu desferir um único golpe nela, pois ela era muito esquiva na escuridão do lugar. O Mohawk, que antes parecia calmo e até gostava da luta dos outros com sons guturais de satisfação, agora estava ficando cada vez mais bravo. Ele não sorria mais, e seus sons guturais agora estavam cheios de raiva. 10 minutos de luta, ele percebeu que sua vida estava em perigo, diferente dos outros demônios. Ele precisava fugir, mas não conseguia, não quando 2 almas deliciosas estavam diante dele. 2 almas poderosas com um cheiro irresistível. Com uma nova ideia em mente, o Mohawk começou a circular em Enid Wednesday. Sua velocidade era tão rápida que parecia que havia muitos clones dele. Wednesday e Enid começaram a recuar cautelosamente. Eles tinham que ter cuidado se ele tentasse um movimento final e desesperado. Suas costas se tocaram, ou mais precisamente, a cabeça de Wednesday estava contra a cintura de Enid, já que em sua forma de lobisomem, Enid era muito alta. De repente, os olhos de Wednesday ficaram brancos. Ela estava tendo uma visão repentina. No entanto, ela não perdeu a consciência. Ela ficou ali com os olhos brancos, mas ainda de pé. Ela havia treinado o suficiente para não perder a consciência por alguns segundos se de repente tivesse uma visão. Wednesday viu muitas imagens em poucos segundos. Primeiro, uma placa que dizia Sunny Valley. Depois, uma floresta vista de cima. A floresta não estava nas melhores condições. Parecia que tinha havido uma batalha feroz ali. Então, ela deu zoom na floresta para uma área específica. No que parecia ser uma cratera criada pela batalha, havia um corpo deitado lá. Ela reconheceu o corpo imediatamente. Enid pensou Wednesday, reconhecendo o cabelo loiro característico com mechas rosa e suas feições. A única diferença era que sua expressão geralmente alegre e animada agora estava pálida com olhos sem vida. Depois de ver o corpo sem vida de Enid, Wednesday voltou à realidade, incapaz de ver mais nada. Seus olhos pararam de ficar brancos, e ela percebeu que o Mohawk ainda estava fazendo a mesma coisa, mas dessa vez era um grito agudo, um som muito irritante, mas ao qual Wednesday não prestou atenção. Enid morrerá no futuro? Em Sunny Valley? Pensou Wednesday, confusa, algo que não acontecia com ela com frequência. Capítulo 187 Demônios Parte 6. Wednesday parou de pensar naquela visão repentina e no presságio da morte de Enid. Mais 2 Mohawks chegaram ao campo de batalha. Parece que ele os chamou com aquele grito horrível, comentou Enid, falando em sua forma completa de lobisomem. Wednesday assentiu levemente.
Quando os dois Mohawks chegaram, o pequeno Mohawk parou de girar, tomou alguma distância dos dois e os encarou. De repente fez um som indescritível para Wednesday e Enid, e um dos Mohawks recém-chegados lançou um ataque. O outro ficou ao lado do pequeno Mohawk que parecia ter a habilidade de liderá-los. Enquanto Wednesday e Enid lutavam contra o Mohawk, eles notaram algo pelo canto do olho que os assustou e definitivamente não era um bom sinal. O pequeno Mohawk começou a devorar o outro Mohawk com grande ferocidade e velocidade, uma cena nada agradável de se testemunhar. Temos que impedir o que quer que ele esteja tentando fazer, exclamou Enid. Wednesday assentiu, e ambos começaram a lutar com mais intensidade. Em pouco tempo eles conseguiram mandar o Mohawk atacante voando para longe deles. Eles fixaram os olhos no pequeno Mohawk, mas já era tarde demais. Ele havia devorado completamente o outro demônio, e agora seu pequeno corpo estava tremendo e começando a mudar de cor. Sua pele começou a adquirir um tom avermelhado e seus músculos ficaram mais robustos. Ele ficou da mesma cor avermelhada do Mohawk que lutou contra Luke, pensou Wednesday, aliviado ao ver que o demônio não havia evoluído consumindo seu companheiro, mas apenas entrado em uma espécie de modo berserker. Luke alertou para ter cuidado se o Mohawk tivesse pele avermelhada, pois eles eram mais ferozes e fortes. Mas Edgar disse que isso não significava que eles tinham evoluído. Groar. O pequeno Mohawk avermelhado gritou com muito mais poder do que seus semelhantes. Uma onda sonora começou a se espalhar de sua posição na direção de Wednesday e Enid. Wednesday conseguiu criar uma cúpula de escuridão que a envolveu completamente, protegendo-a do ataque sônico. Enid não teve tanta sorte. Era impossível fugir de um ataque sônico que viajava muito mais rápido do que sua velocidade de corrida. A onda a atingiu, causando uma dor imensa em sua cabeça, e ela sentiu sangue começar a vazar de suas orelhas de lobo. O ataque foi muito mais doloroso para ela devido ao seu sentido de audição aguçado como lobisomem, muito mais desenvolvido do que o de outras espécies rejeitadas. O pequeno Mohawk lançou-se em direção a Wednesday, seus instintos lhe dizendo que sua alma era mais deliciosa e exclusiva. Ele também abrigava uma raiva maior em relação a ela, tendo sido incapaz de acertar um único golpe durante a luta. Wednesday se assustou com o aumento repentino de velocidade do Mohawk, mas antes que pudesse reagir, ela desapareceu do local. Em seu lugar apareceu Luke, com a palma da mão estendida para fora. Em volta da palma de Luke, o ar vibrava intensamente. Ele havia condensado ondas telecinéticas a um nível crítico. Void Edge, pensou Luke enquanto fazia um movimento de corte com a mão. A pressão acumulada foi liberada explosivamente para frente, criando uma lâmina que cortava o espaço a uma velocidade avassaladora. Diretamente no caminho da lâmina telecinética estava o Mohawk, movendo-se rápido demais para escapar do ataque. Ele não havia previsto que sua presa desapareceria e outra pessoa tomaria seu lugar. No entanto, não parecia chateado. O cheiro do garoto na frente dele era muito mais atraente do que o da mulher humana anterior. Ele nunca havia sentido o cheiro de uma alma com um aroma tão inebriante. Portanto, não se importou com a lâmina vindo em sua direção. O Mohawk cruzou seus pequenos braços avermelhados em forma de X e continuou em frente. A lâmina atingiu seus antebraços cruzados. O som foi agudo e seco, como uma faca cortando seda fina. Ambos os braços do Mohawk foram cortados de forma limpa nos antebraços, caindo no chão com um baque surdo e um jato espesso de sangue escuro. O Mohawk não teve tempo suficiente para registrar o que tinha acontecido. A lâmina não parou depois de amputar seus antebraços. Seu caminho continuou, cortando a área logo abaixo do peito. O corte separou o Mohawk da base do peito, separando a parte superior do corpo do resto. O demônio nem teve tempo de fazer um som. A metade superior de seu corpo atingiu o chão, seguida por suas pequenas pernas que caíram com um baque oco. Uma espessa poça de sangue preto se espalhou sob os restos mortais do demônio, seu rosto congelado em uma mistura de surpresa e fome não saciada. Luke voltou sua atenção para o outro Mohawk e notou que não, Yoko e outras pessoas que ele havia resgatado do labirinto tinham chegado. Eles estavam lidando com isso, junto com Enid, que já havia se recuperado do ataque sônico. Ele rapidamente começou a voar. Ele tinha usado Shambles para trocar de lugar com Wednesday, e como ele estava voando, ela agora estava despencando de uma grande altura. Felizmente, ele chegaria a tempo de pegá-la. Ele sabia perfeitamente bem que ela era mais do que capaz de pousar sem um arranhão, mas isso não importava para ele. Ele a havia colocado naquela situação, e queria fazer as pazes. Quando ele estava a poucos centímetros de pegá-la, Luke notou uma mudança no ar. Wednesday, com agilidade impressionante, torceu seu corpo no meio da descida, mirando suas botas diretamente no rosto de Luke. O que diabos ela está fazendo? Luke pensou. Com um movimento rápido, ele desviou do chute de aterrissagem de Wednesday, inclinando-se para o lado e agarrando-a pela cintura no mesmo momento. Por que você está tentando usar meu rosto como plataforma de pouso? Luke perguntou, segurando o corpo de Wednesday contra o seu. Eu disse telepaticamente que não precisava da sua ajuda. Aquela criatura feia era minha presa, Wednesday respondeu em um tom levemente irritado, cruzando os braços enquanto Luke mantinha seu voo. Eu sei. Você também me disse que não estava enfrentando nada em comum. Uma mentira, já que aquele pequeno demônio era o controlador, Luke disse acusadoramente. Eu sei. Eu menti porque se eu tivesse te contado a verdade, você teria voado a toda velocidade e não teria me deixado lutar sozinho, disse Wednesday, claramente irritado. Vocês não querem lutar como um time?
Luke perguntou enquanto pousava suavemente no chão, ainda sem soltar a cintura de Wednesday. Lutar como um time é necessário quando enfrentamos uma ameaça real, respondeu Wednesday, seu tom firme e cheio de irritação. Neste caso, cada um de nós poderia lidar com suas próprias lutas. Eu não sou uma princesa que precisa ser resgatada, mas você interferiu na minha batalha. Não era um inimigo qualquer, era um demônio e não apenas isso, um controlador. Ele tinha que ser eliminado o mais rápido possível. Além disso, eu já tinha terminado minhas lutas e até salvado algumas pessoas no caminho, Luke disse, como se seu raciocínio fosse indiscutível. Wednesday estreitou os olhos e franziu ainda mais a testa. Ah, claro, Wednesday disse em um tom perigosamente calmo, se libertando de seu aperto com um movimento brusco. Você terminou suas lutas, salvou o dia e decidiu que eu estava sendo muito lenta, é isso? Não foi isso que eu quis dizer, Luke disse, percebendo tarde demais que só tinha piorado as coisas. Claro que sim. Eu queria aproveitar aquela luta, sentir o risco, não ter meu namorado obsessivo aparecendo e estragando tudo porque ele achou que eu estava demorando muito. Wednesday retrucou, seu tom mordaz e cheio de reprovação. Namorado obsessivo. Luke repetiu, com um leve tique nos olhos. Ele só estava demonstrando preocupação com a namorada. Além disso, ele havia eliminado um demônio controlador prestes a evoluir. Sua decisão de intervir foi a mais lógica e eficaz. Porque o sempre racional e lógico Wednesday estava fazendo tal cena. Saia dessa, garoto, disse Edgar, que estava voando ao lado de Luke. Ele tinha saído quando Luke mencionou o pequeno Mohawk vermelho, curioso para ver um demônio controlador com seus próprios olhos depois de tanto tempo. É o quê? Luke perguntou, confuso. Talvez seu tataravô pudesse lançar alguma luz sobre a situação. O motivo da irritação dela é fácil de descobrir. Sua intervenção mostra que você não confia totalmente na capacidade dela de lidar com a situação sozinha. Você feriu o orgulho dela. Você chegou e matou o demônio com um único ataque, e além disso, você a removeu completamente da cena com sua técnica de teletransporte, Edgar explicou. Agora Luke entendia. Com o orgulho e ego de Wednesday, isso era claramente um golpe para ela, especialmente vindo dele. Mesmo que suas ações fossem motivadas pelo desejo de protegê-la, não importa quão pequeno fosse o risco, não porque ele duvidasse da força dela. Como Wednesday disse, era uma espécie de obsessão, e se ele pudesse reduzir os riscos, ele o faria. Wednesday já tinha virado as costas para Luke e estava caminhando em direção à porta da câmara para sair do labirinto. Ela sabia que com o ataque do demônio, o jogo seria cancelado. Então planejou retornar para a mansão Petrópolis para dormir e seguir para Ohio pela manhã. Antes disso, preciso falar com Enid, pensou Wednesday, relembrando sua visão anterior e formulando uma nova ideia. Luke, que estava prestes a seguir Wednesday para continuar a discussão, foi interceptado por não. Luke, nós já matamos aquele demônio. Devemos continuar procurando por mais deles? Não perguntou com um sorriso, como se estivessem caçando borboletas. Isso chegou aos ouvidos de Wednesday quando ela estava prestes a passar pela soleira da antiga porta de pedra. Ela parou e virou a cabeça lentamente. Primeiro, ela olhou para Não, que não percebeu seu olhar, e depois para Luke, que já a observava. Ah, isso só piora, pensou Luke. Não posso. Vá sozinho. Preciso fazer outra coisa, Luke respondeu rapidamente, correndo atrás de Wednesday, que havia retomado a caminhada ao ouvir Luke recusar o convite de Não. No caminho, ele conseguiu convencer Wednesday a subir em suas costas para que pudessem voar pelo labirinto. Dessa forma, eles chegariam à entrada muito mais rápido e poderiam verificar se havia algum demônio solto pelo caminho. Capítulo 188 Saindo da mansão Petrópolis. Luke estava no quarto que Ajax havia preparado para ele passar a noite. Eram quase 5 da manhã. Apenas alguns minutos atrás, ele havia saído do labirinto. Ele havia conhecido Ajax, seus familiares e os servos. Estava claro que uma batalha havia ocorrido, mas a situação agora estava sob controle. Os demônios que atacaram Ajax foram eliminados, assim como aqueles no labirinto. A família Petrópolis respondeu rapidamente ao desastre e conseguiu navegar pelo labirinto melhor do que a maioria, embora não com precisão completa. Como resultado, houve pessoas que não puderam ser salvas. Mais de 100 adolescentes compareceram à festa de aniversário do Ajax. Mais de 50% deles se inscreveram para o jogo, com cerca de 70 participantes no total. Desses 70 participantes, houve 14 mortes, aproximadamente 20%, e muitos mais feridos, com os feridos sendo tratados. Quando Luke saiu do labirinto, ele viu servos carregando corpos sem vida em maçãs, uma visão sombria e assustadora. Aqueles bastardos devem estar por trás disso, Luke disse entre dentes, chutando a cama. Ele conteve sua força, caso contrário, ele poderia ter quebrado a luxuosa estrutura de madeira, e ele não tinha intenção de pagar por isso. É possível. Eles têm 2 dos 6 principais livros demoníacos. Não seria absurdo pensar que eles têm um método para controlar demônios ou pelo menos guiá-los, disse Natasha, que havia sido alertada por Luke sobre o ataque repentino do demônio, um evento nada comum. Quanto à quarta-feira, ela saiu furiosa para outra sala, ainda chateada com Luke por interferir em sua briga. Precisamos acusá-los.
Chego à mansão Petrópolis, e mais de 10 demônios liderados por um controlador atacam. Ano passado, eles tentaram reviver Crackstone, um normie demoníaco. A reputação deles não é mais a mesma. Pode haver pessoas que acreditariam nisso, disse Luke, não querendo deixar isso passar impune, mesmo que não tivesse nenhuma evidência concreta de que os Selmas estivessem por trás do ataque. Não adiantará nada sem evidências. Lembra que demônios viajam entre dimensões? Eles podem aparecer do nada e atacar sem pensar. É isso que demônios menores fazem, especialmente, disse Natasha, balançando a cabeça. Mas eles realizaram um ataque suicida. Não é estranho que seus instintos de sobrevivência estejam tão entorpecidos? Eles atacaram um lugar cheio de párias e foram eliminados em menos de 1 hora, Luke rebateu. Pelo que se sabe sobre demônios menores, quando eles viajam entre dimensões, eles aparecem em pontos aleatórios. Eles não têm controle preciso sobre suas habilidades de viagem espacial. Mohawks têm um intelecto de besta. Se eles aparecem em um lugar cheio de comida deliciosa, eles atacam sem hesitação. Mesmo o pequeno Mohawk perto de evoluir, a fome dessas criaturas supera seus instintos de sobrevivência, pelo menos para demônios menores, explicou Natasha. Você deveria me dar uma aula explicando tudo sobre demônios. Luke murmurou com uma careta de frustração. Ele estava irritado por aprender sobre eles aos poucos, por meio de lições dispersas, sempre que o assunto surgia. Espera, se eles não conseguem controlar onde aparecem, como mais de 10 deles conseguiram aparecer aqui e se mover como um bando? Eu sei que o pequeno Mohawk é o controlador, mas ele pode fazer com que todos viajem para o mesmo ponto? Luke perguntou. O pequeno Mohawk não tem controle total sobre a viagem dimensional, mas possui uma habilidade única que o diferencia. Estando perto de evoluir, ele pode gerar uma ressonância específica na energia dimensional, como uma espécie de farol que outros demônios podem sentir. Essa ressonância age como um ímã, alinhando suas viagens. Embora eles não cheguem exatamente no mesmo ponto, eles parecem próximos o suficiente para se reagruparem rapidamente, Natasha explicou pacientemente. Ah, o que o Wednesday me disse. Luke pensou, lembrando que o Wednesday havia mencionado brevemente, embora com raiva, que em um momento, o pequeno Mohawk fez um barulho estranho, e 2 Mohawks chegaram ao seu local. A conversa sobre demônios acabou. Arrume suas coisas. Estamos indo para o raio agora mesmo, disse Natasha, e Luke olhou para ela surpreso. Agora? São quase 5 da manhã e eu não dormi, Luke reclamou. E daí? Agora que toda a mansão Petrópolis está acordada, mais e mais pessoas aparecerão por causa do ataque demoníaco, pais preocupados, membros do conselho. É o momento perfeito para ir embora sem ser notado por ninguém, disse Natasha. Você está certo. Vamos de Audi? Luke perguntou. Não, é muito chamativo, e eles provavelmente já sabem que é o carro que usamos. Iremos a pé, ou melhor, voaremos o primeiro trecho para fugir da mansão Petrópolis. Com a habilidade furtiva de Wednesday, ninguém nos verá, respondeu Natasha. Vai ser difícil voar com 2 pessoas nas costas. Luke murmurou. Suas costas são grandes. Deixe o Wednesday dividir um pouco, disse Natasha com um leve sorriso provocador, dando um tapinha no ombro de Luke. Mas primeiro, deixe uma carta para seu amigo. Diga a ele para enviar os corpos dos demônios que você e o Wednesday mataram para a mansão Adandans. Esses corpos valem muito dinheiro, Natasha acrescentou. Sério? Quanto? Luke perguntou, seu rosto se iluminando com a menção de muito dinheiro. Pelo menos centenas de milhares de dólares. O pequeno Mohawk sozinho poderia facilmente ultrapassar 1 milhão, respondeu Natasha. Corpos de demônios tinham muitos usos: pesquisa, experimentos, armas, rituais e mais. É muito dinheiro. Luke pensou, um sorriso se formando em seu rosto. Ele rapidamente pegou papel e um lápis para deixar um bilhete para Jax. O mínimo que a família Petrópolis podia fazer era cuidar do transporte dos demônios que Luke e Wednesday mataram para a mansão Adandans. Depois disso, ele enviou uma mensagem telepática para Wednesday, avisando que eles estavam partindo imediatamente. Ele mencionou que eles iriam encontrar a casa dos servos, que estava vazia, já que todos estavam ocupados com o ataque do demônio, os feridos e os mortos. Antes, Luke e Natasha foram até o Audi para pegar suas bolsas e mochilas, embora não tivessem muita bagagem. Os itens mais importantes eram poções e toda a documentação falsa para suas novas identidades. Wednesday estava andando perto do labirinto quando chegou à sala de monitoramento que a Jax tinha usado antes para observar todos no labirinto. A sala agora tinha um grande buraco em uma das paredes e estava sendo usada para tratar os feridos. Servos e adolescentes feridos estavam indo e vindo. O número de feridos do labirinto e dos demônios era muito alto, sem contar as mortes. Naquele momento, ela recebeu uma mensagem telepática de Luke, informando que eles estavam deixando a mansão imediatamente, pois era melhor escapar sem serem notados enquanto todos estavam distraídos pelo ataque, uma sugestão de Natasha. Tudo bem. Pegue minha mochila e bolsa. Te encontro em breve, Wednesday respondeu secamente. Você não vem com a gente para o Audi? Nós pegamos as coisas e vamos embora imediatamente, Luke perguntou.
e eu te encontro na casa dos empregados, Wednesday disse, sem dar nenhuma explicação. Luke não a pressionou, sabendo que ela ainda estava chateada com ele. Wednesday entrou pelo buraco na sala de monitoramento. Ela notou muitas maçãs com pessoas feridas sendo tratadas. Não demorou muito para que ela encontrasse o que estava procurando. Cabelo loiro com pontas rosadas. Era Enid. Enid estava se voluntariando, ajudando os criados com os feridos, algo esperado dela. Wednesday se aproximou dela calmamente e chamou seu nome. Quarta-feira. Você não foi embora com Luke? O que você quer? Enid perguntou, um pouco surpresa por ser abordada por ela. Preciso te contar uma coisa. Vamos lá fora, disse Wednesday, direto e objetivo. Enid olhou para ela por um momento antes de reagir. Ela colocou uma atadura em uma mesa pequena e a seguiu. Wednesday se afastou da multidão e criou uma cúpula de escuridão que envolveu ela e Enid, garantindo que a conversa delas não pudesse ser ouvida. Por que o domo? Não consigo te ver, disse Enid, sem se alarmar. Seu olfato aprimorado permitiu que ela localizasse Wednesday, então ela não estava preocupada com um ataque repentino. Especialmente porque seria estranho Wednesday atacá-la do nada. Você não precisa me ver para saber o que vou dizer, respondeu Wednesday. O que foi? Preciso continuar ajudando. Seja rápido, Enid disse indiferentemente. Ela não estava animada em ter uma conversa cara a cara com a pessoa que tinha roubado seu namorado, e que ela agora queria roubar de volta. A única coisa positiva para Enid era que Wednesday estava com Luke porque ela realmente se importava com ele, algo que ela tinha aprendido naquela mesma noite. Wednesday não estava interessada em Luke apenas por sua genética. Os dois já tiveram uma breve amizade, mas foi passageira e pouco desenvolvida. Agora, a única coisa que os conectava era Luke. Entre a amizade com Wednesday e Luke, Enid escolheu Luke. O mesmo era verdade para Wednesday, ela escolheria Luke em vez da amizade com Enid. Não envie mais cartas para Luke, ou pelo menos, se enviar, tenha coragem de assiná-las com seu nome, fã número 1. Disse Wednesday em um tom que era ao mesmo tempo zombeteiro e frio. Eu não sei do que você está falando, Enid disse, tentando parecer confusa. Faça-se de boba se quiser. Luke me deu as cartas desse fã secreto número 1, e eu reconheci sua caligrafia, disse Wednesday, sem se abalar se Enid admitiu ou não. Ela só queria deixar claro que Enid deveria parar de enviar cartas para Luke. Como namorada de Luke, ela achava intolerável que a ex-namorada dele estivesse enviando esse tipo de carta. Não porque duvidasse da lealdade de Luke, ela sabia que ele era fiel. Era óbvio na maneira como ele arriscava a vida para protegê-la e sua preocupação quase obsessiva com a segurança dela. O que a incomodava era saber que outra garota estava atrás dele, mesmo sabendo que ele estava em um relacionamento. Mais alguma coisa? Perguntou Enid, sem confirmar nem negar a acusação de Wednesday. Sim. Luke e eu não iremos para Nevermore. Vamos para Ohio, para Sunnyvale e Shadyside, 2 cidades próximas, Wednesday disse com total indiferença. O quê? Enid exclamou, mais chocada com isso do que com qualquer coisa anterior. Como ela poderia esperar reconquistar Luke se ele não iria para Nevermore? Ainda mais estranho era que Wednesday estava compartilhando essa informação depois de ameaçá-la mais cedo sobre escrever cartas para Luke. Por que você está indo lá? Perguntou Enid. Uma missão. Imagino que você consiga descobrir o resto, respondeu Wednesday, sem dar detalhes. Entendo. Por que você está me contando isso? Enid perguntou novamente. Wednesday inclinou a cabeça levemente como se a avaliasse. Porque você pode ser útil. Hoje você provou que não é tão fraco quanto os outros alunos inúteis, ela disse, sua voz uma mistura de reconhecimento e desdém. Enid era uma das poucas alunas que tinha sido realmente útil contra os demônios. Ela até conseguiu matar alguns sozinha e enfrentou o pequeno Mohawk quase evoluído. É só isso? Enid perguntou, sua desconfiança em relação a Wednesday era evidente. Ela acreditava na parte sobre Ohio, mas duvidava das verdadeiras intenções de Wednesday. Acredite ou não, se você decidir ser útil para Luke e vir ajudar, você deve fazer isso com extrema cautela e sem que ninguém perceba. Os Selmas podem estar de olho em você, então não venha imediatamente. Nós ficaremos lá por vários meses, então vá com calma e planeje como chegar lá sem ser notado. Nós estaremos incógnitos com identidades diferentes, então não nos procure abertamente, Wednesday disse seriamente. Com essas palavras, Wednesday dissipou a cúpula de escuridão que o cercava. Ela se virou sem dizer mais nada e começou a caminhar de volta para a mansão. Enquanto ela se afastava, um pequeno sorriso quase imperceptível apareceu em seu rosto, não de satisfação, mas de algo muito mais sinistro. Perfeito. Caminhe direto para a morte, Enid pensou Wednesday, seus olhos desprovidos de qualquer traço de compaixão. A leve curva de seus lábios desapareceu quase imediatamente, substituída por sua expressão impenetrável de sempre. Ela sabia que Enid veria. Aquela fagulha de orgulho ferido e sentimentos não resolvidos por Luke era o suficiente para confirmar isso. Tudo que Wednesday havia dito foi calculado para atraí-la para Sunnyvale, o lugar onde sua visão se tornaria realidade. Capítulo 189 Recompensa ou punição? 23 horas e 15 minutos. Indianápolis, Indiana. Amanhã, sairemos às 8 da manhã. Programe seu alarme, disse uma mulher loira de meia-idade com olhos azuis, olhando para uma jovem que também era loira. Embora a garota possuísse uma beleza sobrenatural, a linda garota não era outra senão Luke.
A mulher loira de meia-idade era Natasha, que havia alterado sua aparência. Seu nome atual era Lucy Foster, uma viúva com 2 filhas. Uma delas, Luke, ou melhor, Tuesday, e a outra, Wednesday, usando o pseudônimo Jenna. Já fazia alguns dias que eles tinham deixado Petropolis Manor disfarçados. Inicialmente o voo deles tinha sido rápido, mas depois eles pararam de voar e começaram a fazer vários desvios e caminhos aleatórios decididos por Natasha, que levava a missão secreta deles muito a sério. Eles tinham mais de 2.000 milhas para viajar até Sunny Valley e Shadzid. Por enquanto, eles ficariam em Shadzid. Quanto à cidade vizinha, Sunny Valley, ela ficava a menos de 15 milhas de distância e também precisaria ser explorada se não encontrassem nada em Shadzid. Eles estavam agora muito próximos de seu destino, e parecia que ninguém os estava seguindo, o que era um bom sinal. No final, o ataque demoníaco à mansão Petropolis trouxe uma vantagem inesperada. Eles só tinham cerca de 112 milhas restantes para viajar pela estrada para chegar a Shadzid. Como estavam tão perto da cidade, eles prosseguiriam usando suas identidades falsas, o que significava que Luke tinha que permanecer em sua forma feminina sempre que estivessem em público. Eu sei. Vejo você, Luke disse relutantemente, ainda em sua forma feminina. Ele usava um moletom preto que escondia parcialmente seu rosto, embora não conseguisse esconder a cascata de cabelos dourados caindo de suas bordas. Os fios longos e lisos caíam elegantemente, brilhando sob a luz fraca e contrastando com a escuridão do capuz. Luke se despediu de Natasha, que entrou no quarto número 7. Ele andou mais alguns passos e entrou no quarto número 9. Fechando a porta atrás de si, ele caminhou por um pequeno corredor que levava a uma cama de casal. 2 mesas de cabeceira e uma TV de plasma de tamanho médio instalada em frente à cama. Em um canto havia uma pequena escrivaninha com uma cadeira perto da janela, cujas cortinas estavam fechadas. Ao pé da cama havia uma mala aberta, e Wednesday estava por perto, organizando suas roupas novas. Como ela estava usando uma identidade falsa, ela teve que usar roupas menos góticas e se esforçar para montar looks mais convencionais, embora ainda fossem predominantemente pretos ou brancos. Ela estava usando o vestido que Luke lhe dera de aniversário, mas o que surpreenderia a todos que a conheciam mais era seu cabelo. Ela não tinha mais suas 2 tranças características. Ela havia cortado o cabelo, que agora chegava logo abaixo dos ombros. Ficava bem nela, mas era estranho não vê-la com suas tranças longas e perfeitamente simétricas. Apesar de não ser famosa, Wednesday levou a missão secreta muito a sério. Era verdade que ela não era publicamente conhecida como Luke, ela nem tinha mídia social, mas no mundo dos excluídos, ela tinha construído uma reputação, além de ser uma Dandans. Foi por isso que ela teve que se esforçar para mudar sua aparência. Além disso, de acordo com Luke, sua roupa usual era muito chamativa, o que não seria ideal para a missão. Luke olhou para Wednesday e suprimiu a vontade de abraçá-la por 2 motivos. Primeiro, ele estava em sua forma feminina, uma forma que Wednesday não gostava, e segundo, ela ainda estava brava com ele por roubar sua presa na noite em que os demônios atacaram. Ele sentou-se na cadeira e observou Wednesday, que nem sequer olhou para cima ou disse olá quando ele entrou. Como faço para que ela pare de ficar brava? Luke se perguntou, apoiando sua mão delicada no queixo. Ele verificou o tempo. Faltavam cerca de 10 minutos antes que ele pudesse retornar à sua forma masculina. Esse era o tempo que ele tinha para pensar em uma solução. Enquanto Luke ponderava, os minutos passaram e em determinado momento Wednesday pegou uma saia preta e se virou para ele, segurando-a para Luke examinar. Você gostou? Perguntou Wednesday, com um tom de voz desprovido de emoção. Luke murmurou, não esperando tal pergunta de Wednesday, mas ele respondeu rapidamente, pensando que ela poderia ter deixado de lado sua raiva. Sim, ficará ótimo em você. Eu sei. Não é para mim. É para você, Galadriel. Você deveria usar roupas femininas, não as roupas grandes do seu irmão, Wednesday disse bruscamente, olhando para o moletom e as calças de Luke, que eram claramente grandes demais para sua forma feminina. Galadriel, irmão, vamos voltar para isso? Luke pensou, uma leve contração se formando em sua sobrancelha. Abra sua mente, Jenna, disse Luke, enfatizando seu nome falso. Posso parecer uma mulher por causa dessa poção, mas me identifico como homem e sou lésbica, já que só me sinto atraído por mulheres. Quanto às minhas roupas, prefiro o que um cara hétero comum usaria, então você nunca me verá de saia. Prefiro ver você de saia, ele acrescentou. Wednesday levantou uma sobrancelha. Uma lésbica que se identifica como homem? Bem, Galadriel, imagino o que meu irmão pensaria se descobrisse isso. Eu não me importo. Se eu quebrar o coração dele, melhor ainda. Minha vingança será completa, Luke disse com um sorriso que apenas destacou suas feições impecáveis. Já que estamos nisso, você percebe que todo esse debate sobre inúmeros gêneros e orientações sexuais é uma invenção patética de normies tentando se rotular em um mundo que nem mesmo os aceita? Eu não pensei que o nível de estupidez pudesse atingir tais alturas. A pior parte é que há alguns pares que realmente gostam disso, disse Wednesday com clara desaprovação e desdém. Ela viu alguns de seus colegas de dormitório no ano passado em Nevermore adotarem essas novas definições. Luke aproveitou a oportunidade para criticar a sociedade normie ao lado de Wednesday, que continuou a arrumar sua mala. Foi uma sorte que o tópico tenha surgido espontaneamente, pois levou Wednesday a parar de chamá-lo de Galadriel e realmente falar com ele.
Havia algo quase terapêutico em compartilhar essa crítica da sociedade normie. Luke voltou à sua forma masculina e, graças a usar roupas do seu tamanho, não precisou mudar. Agora de volta à sua forma masculina, Luke se levantou da cadeira e se aproximou de Wednesday. Sem hesitar, ele estendeu os braços e os envolveu na cintura de Wednesday, puxando-a para perto o suficiente para que seu peito tocasse gentilmente suas costas. A diferença na altura deles fez seu queixo quase roçar o ombro dela. Você pode parar de ficar bravo agora? Luke perguntou. Wednesday, que permitiu que ele a abraçasse, respondeu com outra pergunta em seu tom habitual. Quando foi que fiquei brava? Ah, vamos lá, admita. Desde a luta com os demônios, você tem falado menos comigo, e quando fala, é só para me fazer comentários sarcásticos, disse Luke. Milímetro. Não sei do que você está falando, respondeu Wednesday. Ela sabia que não tinha sido totalmente racional sobre o assunto. Afinal, Luke tinha se desculpado nos últimos dias e tentado fazer as pazes. E mesmo sabendo disso, ela não conseguia deixar de continuar agindo. Algo na persistência dele despertou uma estranha mistura de emoções nela. A raiva inicial estava diminuindo, mas ter Luke ali, tentando acalmá-la, era estranhamente satisfatório. Então você ainda está se fazendo de difícil. Diga-me o que preciso fazer para que você pare de ficar bravo, disse Luke, sabendo que, com sua natureza direta, Wednesday lhe daria a resposta que ele estava procurando. Ouvindo suas palavras, Wednesday lentamente saiu do abraço e sentou-se na cama com as pernas cruzadas. Luke lutou para não olhar para as pernas dela. Você fará tudo o que eu disser? Perguntou Wednesday, olhando-o atentamente. Sim. Se isso significa que você vai parar de ficar bravo, então sim, farei o que você disser, respondeu Luke. Ajoelhe-se, disse Wednesday em um tom frio. Luke obedeceu e, ao se ajoelhar, ficou mais baixo que Wednesday, que estava sentado na cama. E agora? Perguntou Luke. Ele deixa seu orgulho para trás. Pensou Wednesday surpresa, embora não demonstrasse isso em sua expressão. Ela sabia o quão orgulhoso Luke é. Para ele realmente se ajoelhar, ele deve estar muito preocupado em resolver a raiva dela. Agora, disse Wednesday. Enquanto parava de cruzar as pernas, ela as esticou para frente, sentando-se de forma mais casual e aberta. Luke, enquanto se ajoelhava, tinha as pernas de Wednesday bem próximas a ele. Aquele movimento não passou despercebido e ele não conseguiu evitar encará-la. Como ela estava usando um vestido, ele conseguia ver sua calcinha. Preto. Pensou Luke engolindo saliva. Faça isso, disse Wednesday sem ser muito explicativo. Luke ergueu os olhos e encontrou os dela, olhando para ele. E também informou que pareceu ser um leve sorriso ao perceber que Luke não conseguia resistir a olhar para a calcinha dela. Fazer o quê? Perguntou Luke sem entender. Preciso ser mais explícita. Perguntou Wednesday, abrindo um pouco mais as pernas e se aproximando de Luke, cujo rosto estava cada vez mais próximo do dela. Ah, não, disse Luke, entendendo instantaneamente a que Wednesday estava se referindo. Ele estava confuso, isso era uma punição? No entanto, ele não iria discutir e começou seu dever. Depois de vários minutos, Luke tirou a cabeça do vestido de Wednesday, que estava levantado, expondo quase todas as suas pernas pálidas. Wednesday não estava mais sentada ereta, em vez disso, ela tinha se deitado na cama e sua respiração parecia irregular. Depois que Luke terminou, levou alguns segundos para ela se levantar ereta novamente. Bem, disse Wednesday limpando um pouco de saliva da boca, tentando manter uma expressão estoica. Agora é a minha vez. Ela acrescentou, enquanto estendia o pé descalço em direção à virilha de Luke, que estava ligeiramente assustado. Ele pensou que, na melhor das hipóteses, naquela noite, conseguiria que ela se dirigisse a ele e parasse de ficar chateada. Mas, em vez disso, ele conseguiu muito mais do que esperava. Mas primeiro lave a boca, Wednesday disse antes de Luke tirar as calças. Ela não queria beijar alguém com o rosto cheio de fluidos, não importando quantos fossem dela. Sim, senhora, disse Luke, indo rapidamente para o banheiro. Parecia que hoje era seu dia de sorte. Capítulo 190 Lado Sombrio. Luke, na manhã seguinte à sua grande noite com Wednesday, chegou a Shadzid em um carro marrom feio que Natasha havia comprado para se locomover como uma família de 3 pessoas. Shadzid é uma cidade de 3.500 habitantes, mas era ainda menos impressionante que Jericho, e isso era dizer muito, já que Jericho não era exatamente cheia de atrações. A coisa mais notável sobre Jericho foi o genocídio de Crackstone, embora tenha sido encoberto pelas autoridades, que lucraram com a imagem do peregrino retratando-o como um santo. Sem mencionar a gótica Nevermore Academy escondida na floresta próxima. Quanto a Shadzid, Luke e Wednesday fizeram algumas pesquisas online antes de chegar. Wednesday teve que admitir que esse método era muito mais rápido do que ir a uma biblioteca local para desenterrar a história da cidade. Luke deu a ela um celular que ela aceitou, em parte devido à sua nova identidade. Aqui está o que eles descobriram. Antes de 1666, Shadzid e Sunny Valley eram um único lugar conhecido como Union, um assentamento de colonos com muitas semelhanças com os peregrinos de Jericó, embora com uma população menor. Union prosperou como Jericho, mas com o tempo, tensões internas começaram a surgir entre os colonos. Eles não encontraram nenhuma informação online sobre as causas exatas da divisão. No entanto, os poucos registros sugeriram que foi devido a um choque de interesses entre duas facções dentro da comunidade.
Essas diferenças eventualmente levaram à separação, dividindo os habitantes de Union em dois grupos distintos, Sunnyvale e Shadyside. Essa divisão deu origem a uma rivalidade de longa data entre as duas cidades. Por que escolhemos a cidade mais pobre para ficar? Luke perguntou enquanto olhava pela janela do carro para as casas de Shadyside, muitas das quais pareciam abandonadas e negligenciadas. A cena era deprimente, quase desolada. Não havia quase nenhuma atividade nas ruas. Desde que chegaram, eles só tinham visto alguns carros passando e alguns pedestres andando, todos com expressões sérias, indiferentes ou aparentemente tristes. Porque é a mais suspeita das duas cidades. Quando o clã Kyria estava atrás de mim, não tive muito tempo para observar Shadyside, mas alguns minutos foram suficientes para perceber que parecia uma cidade morta. Sem vida, sombria, quase como se estivesse presa no tempo, disse Natasha enquanto girava o volante para navegar por uma rua estreita. Os moradores da cidade não parecem muito felizes em receber visitas, acrescentou Wednesday, fixando o olhar em uma mulher que a observava da varanda de uma casa próxima, com a testa franzida e a expressão cheia de clara desconfiança. Se Wednesday tivesse usado sua expressão fria e intimidadora de sempre, aqueles olhos profundos e escuros que poderiam causar arrepios na espinha de qualquer um, a mulher provavelmente teria se refugiado em casa com medo. Mas dessa vez, Wednesday estava usando uma identidade falsa e ostentando um visual diferente. Ela até decidiu mudar sua personalidade, pelo menos um pouco. Ela projetava uma imagem muito mais comum. Seu rosto, embora ainda marcante, irradiava uma calma que exalava nada além de normalidade. Ela parecia uma garota de 16 anos com um toque de elegância, mas sem a centelha de psicopatia que geralmente a tornava tão perturbadora para todos, exceto para sua família e Luke. Exatamente. Isso é algo que também notei. Natasha continuou enquanto estacionava em frente a uma casa de 2 andares com um jardim surpreendentemente bem cuidado em comparação ao resto dos arredores. Esta cidade não é muito acolhedora. Ao contrário de outros lugares como Jericho, onde as pessoas não amam exatamente os turistas, mas os toleram porque eles trazem dinheiro, aqui, parece haver uma hostilidade subjacente em relação a qualquer um que não seja local. É estranho, e é precisamente por isso que escolhi esta cidade em vez de Sunnyvale, ela acrescentou, desligando o motor do carro. Pelo menos a casa não parece uma mansão mal assombrada, pensou Luke enquanto observava a casa onde viveria dali em diante. Você acha que isso tem algo a ver com meus pais? Luke perguntou. Os pais dele devem ter passado por Sunnyvale e Shadyside para esconder evidências em algum lugar na área ou nos arredores. Talvez eles tenham causado parte disso, como o massacre que Edgar desencadeou em sua luta com Edward e seu irmão, matando milhares de normis no fogo cruzado. Uma cidade ficaria devastada depois de algo assim, e a recuperação seria lenta. Talvez, embora eu não ache muito provável. Não há registros oficiais de nenhuma grande catástrofe ou incidente de larga escala durante o tempo em que seus pais estiveram aqui. Eles vieram aqui fugindo, com tempo suficiente apenas para esconder as evidências antes de continuar a fuga, respondeu Natasha. E embora eu não descarte a possibilidade de que John, Sophie e os Selmans estivessem envolvidos em uma briga que levou à morte de normis nesta cidade, duvido que eles tenham sido a causa direta da atmosfera que estamos vendo agora, ela acrescentou. E Luke assentiu, concordando com sua lógica. Seus pais não tiveram tempo suficiente para criar essa persistente sensação de desespero na cidade. Talvez as autoridades da cidade tenham encoberto algo, Wednesday sugeriu em seu tom de desdém característico, cruzando os braços. Na verdade, tenho 99% de certeza disso. A mesma coisa aconteceu em Jericho com Crackstone e sua verdadeira natureza, genocida e xenófobo. Ei, volte ao personagem, Jenna, pensou Luke ao notar que a expressão da namorada estava voltando à expressão habitual que assustava a maioria das pessoas. Em Jericho, Crackstone ainda é reverenciado, apesar de todos os crimes que cometeu. Eles têm uma estátua dele, um dia do peregrino, e até um parque temático idiota onde cobram 30 pratas para entrar. Os normis têm uma maneira peculiar de esquecer a história quando lhes convém, especialmente quando há dinheiro envolvido, Wednesday acrescentou com uma risada seca, quase amarga. Sim, é bem provável, embora não explique por que Shadyside é assim. Pelo que eu sei, Sunnyvale está prosperando. Precisamos ver por nós mesmos, disse Natasha enquanto abria a porta do carro e saía. Luke, em sua forma feminina, saiu e olhou para a casa vizinha. Um casal de idosos estava sentado em cadeiras reclináveis, olhando para eles com expressões severas. Vamos ver como eles reagem. Luke pensou divertido, puxando o capuz e tirando os óculos escuros, revelando seu rosto. Ele sorriu suavemente, oferecendo uma expressão amigável, sua voz melodiosa e gentil alcançando os ouvidos do casal de idosos. Bom dia, vizinhos, ele disse em uma voz tão doce que parecia que ele estava cantando em vez de falando. Se Wednesday ia continuar no personagem, ele poderia muito bem fazer o mesmo, como na vez em que ele fez o papel de um justiceiro, embora ele rapidamente tenha se entediado com isso. O casal de idosos congelou por um momento, seus olhos lentamente se arregalando em choque ao ver uma garota tão bonita. Eles nunca tinham visto um rosto que parecesse pertencer a um conto de fadas. As carrancas que dominavam suas feições desapareceram completamente. Após alguns segundos de silêncio, o casal se levantou apressadamente de suas cadeiras, não disse nada e correu para dentro de casa. A beleza vence novamente, comentou Luke ironicamente. Wednesday e Natasha reviraram os olhos enquanto começavam a descarregar seus pertences.
Mesmo elas, ambas beldades estonteantes, não haviam provocado tal reação do casal de idosos. Embora Natasha estivesse em sua forma alterada como uma linda mulher loira para interpretar a mãe de Luke, estava claro que ela não poderia parecer feia se sua filha fosse tão perfeita. Eles entraram na casa, cada um carregando suas coisas. Os quartos ficam no andar de cima. São 3, um para cada um de nós, disse Natasha, começando a subir as escadas com Wednesday e Luke seguindo atrás. Usaremos uma, não é? Luke perguntou com um sorriso brincalhão, olhando para Wednesday. Ele sempre quis dividir um quarto com ela por vários motivos. Tosse. Quando eles ficaram no hotel, eles dividiram um quarto, e foi uma noite muito divertida. Sim, Wednesday respondeu instantaneamente. Ela também queria dividir um quarto com Luke. Eles já tinham resolvido as coisas depois da primeira briga séria e agora estavam se dando melhor do que nunca. Oh, que lindo vínculo fraternal! Divirtam-se dividindo um quarto, Natasha disse ironicamente enquanto entrava em um dos quartos e fechava a porta antes que Luke pudesse protestar. Wednesday, sem se deixar afetar pelas provocações de Natasha, examinou os 2 quartos restantes. Ela escolheu um pouco maior com banheiro privativo. O quarto, assim como o resto da casa, já estava mobiliado. Natasha conseguiu alugar a casa por um preço muito baixo, toda mobiliada. Em 2 dias começamos a escola. Uma semana atrasados. Quem imaginaria que acabaríamos de volta em uma escola normie? Luke comentou, empurrando uma cama de solteiro para perto da outra para criar a ilusão de uma cama de casal. Era sexta-feira, quase 6 da tarde, o que significava que eles tinham o fim de semana inteiro para passar antes que a escola começasse na segunda-feira. Felizmente essa escola normie não era um internato como Nevermore. Estou acostumada a lidar com adolescentes normie, disse Wednesday, tendo frequentado escolas normie a vida toda. Ela só passou um ano em Nevermore. Aquele ano em Nevermore foi o melhor ano escolar de sua vida por vários motivos, o principal deles foi conhecer Luke, seguido de perto por todas as batalhas de vida ou morte que ela teve que vivenciar graças a ele. Precisamos comprar uma cama de casal, Wednesday acrescentou, notando a separação entre as 2 camas. Não importa o quão próximas elas estivessem, seria desconfortável. Vou comprar um hoje, Luke respondeu imediatamente. O mais importante é uma boa noite de sono, certo? Eles precisavam de uma cama adequada para usar e descansar em condições ótimas. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.